Fala galera, como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um podcast Nascidos para Adorar. Estamos muito felizes pela sequência dos programas aí, né? Estamos conseguindo dar encaminhamento ao projeto. Estamos felizes pelo que Deus já tem feito e acreditamos que é só o início, né? Não estou sozinho, estou aqui com o Felipe. Pois é, estou aqui. No Dá pra primeiro, ver que você... no primeiro a gente estava cada um em um lado e aí ficava muito nítido que tem que falar isso, né? Não estou sozinho. Mas agora, desde que você começou a falar, eu estava aqui já. Mas, pois Verdade. é, para quem não conhece, eu sou o Felipe. Estamos aqui nesse projeto abençoado, Nascidos para Adorar, cumprindo realmente esse chamado de Deus em nossas vidas. E hoje nós temos a Hoje honra, nós não estamos sozinhos. é verdade, temos aqui a honra de contar com um grande amigo, um pastor abençoado e que, por coincidência, também é meu cunhado. Pastor Leonardo. Então, Léo, seja bem-vindo ao nosso podcast Nascidos para Adorar. Que Deus possa cumprir a vontade dele na sua vida aqui no dia de hoje. Amém. Quero que Amém. você se apresente, fale um pouco aí sobre você, o que você faz, e a gente vai iniciar nosso bate-papo. Oh, que bom cumprimentar já vocês aí, Felipe e Bruno, né, por essa iniciativa de trazer uma comunicação aí às pessoas sobre a importância também de falar de Deus, né? Trazer não só o assunto, né, de Deus, religião, mas também trazer outros assuntos e comunicar que eles estão aí ouvindo sobre esses temas. Então, que bom, obrigado pelo convite de vocês. De fato, me sinto honrado por esse convite. Para mim é algo inédito, viu? Vocês já estão aí tranquilos, mas para mim é algo inédito. Fique à vontade. E assim, participar desse momento é maravilhoso, né? Nascidos para adorar, né? E aproveitando aí já a apresentação, né? Meu nome é Leonardo, sou pastor, e assim eu comecei o chamado de pastor aí nos anos de 2012. Para ser mais preciso, em maio de 2012. Né? Mas a minha história só não começa a partir, claro, de 2012, sendo já pastor. Tem uma história aí bem antes, e é até interessante contar isso, né? Eu já contei em alguns lugares, o processo da minha conversão, como se deu. Sim. Eu me lembro, e assim, as histórias que se contam, ela fala que mais as mulheres, né, que se convertem, primeiro são as mulheres, né, a esposa que se converte, depois o marido vai. Lá na nossa família foi diferente, em casa lá foi diferente. Meu pai que aceitou Jesus primeiro, ele que se converteu primeiro, né? Eu acho quebrando já um pouquinho essa regra aí É de diferente que já. primeiro é a mulher que vai, né? Pois é, com ele foi exatamente assim. O meu pai tinha mais ou menos 40 anos de idade, foi aí que ele se converteu, assim, entregou para Jesus. E ele começou a ir no encontro da Espaço Esperança. Na verdade, a Donep tinha uns eventos e um pastor Francisco, ele fazia mais ou menos o mesmo evento, né, mesmo modelo da Donep, era no Espaço Esperança, lá no CDL, ali do 2 de julho. E tinha esses encontros, a mesma coisa, louvor e tal. E meu pai aceitou Jesus lá e ele ia mais ou menos que escondido, para você ver. Porque, assim, a vida que ele levava, as pessoas, né, geralmente não aceitavam, né, se converter, abandonar alguns hábitos que se tinha. E aí, então, foi assim que aconteceu. Ele começou a ir escondido e até um belo dia que eu cheguei para ele e disse, meu pai, você vai para onde? Ah, eu vou ali, quer ir comigo? Bora. E esse lugar, exatamente esse espaço. Você tinha quantos anos, Léo? Eu tinha o quê? Uns 10, 11 anos, mais ou menos. Criança ainda, né? Criança ainda. Mas já era mais velho. Para mim, vocês todos tinham nascido já no lar evangélico. Pela história que eu vi de vocês, eu nem conheci seu pai já pregando e tal. Então, para mim era. Sim. Então já foi criança, né? Já não era. Foi, Não nasceu na igreja. meio adolescente, né? Nessa fase. A história da família sempre foi envolvida assim com a questão da religião em si, né? Eu frequentava muito com meu pai os terreiros. Então ele me levava sempre. Ali na Baixa de Quintas a gente ia, na Rua da Saldanha a gente ia também. Então tinha outros lugares que a gente frequentava, ele levava, né? E você vê como criança sempre gostava, né? E tinha algumas cenas até que... Ia acompanhado e... acompanhava, tomava aqueles banhos de pipoca tudo, tinha aqueles caruru... Comia pipoca também? Ou só comia! Era aquele menino, dos 7 meninos era o que estava lá também no meio. E é interessante que minha avó,
né? Ela sempre dizia que eu seria pregador da palavra, né? Minha avó Bernadette sempre dizia. Só que ela dizia que ele seria padre, né? Pelo histórico dela, católica, ele seria padre. E é interessante que eu sempre levava um texto na escola, eu tinha 5, 6 anos, levava um texto na mochila e dizia que eu benzia os meninos tudo. Era uma criança diferente. Tinha algo diferente daí, né? E aí a gente frequentava. Eu tenho um episódio até que eu conto, porque a gente fala do mundo espiritual e algumas pessoas ainda não acreditam no mundo espiritual. Sim. Hoje uma pessoa me perguntou, dizendo assim, Léo, você acredita no diabo? Eu falei, ele existe. Não é nenhuma questão de eu acreditar ou não, ele existe. É real, né? É real. Ele existe. E tem uma cena que para mim foi marcante nesse dia, porque era um dia que a gente estava ali no terreiro, um dia de festividade, e eu vi um senhor de idade bebendo 1 litro de cachaça em um golada só. E eu achei aquilo ali Absurdo. de outro mundo. E aí fez assim, todo mundo no mundo, botou uma mesa assim, uma toalha branca, todo mundo sentado, e a pessoa que estava do meu lado se manifestou e entrou debaixo do pano e virou cobra, literalmente. Começou a se rastejar como cobra e eu, criança, Peraí, curioso. Eu me perdi no caminho aí, vamos lá. Quem virou cobra? A mulher que estava sentada do meu lado entrou debaixo do pano e se comportou como uma cobra. Saiu assim, rastejando, como se fosse uma cobra. E eu, criança, na época, curioso para saber o que estava acontecendo, não entendia. Ninguém me sentou, explicou o que eu estava ali. Hoje, como adulto, você deve ficar abismado, imagina com criança, né? Pois é. Aí, quando eu levantei o pano, na curiosidade, eu vi a figura realmente do diabo. O rosto da mulher não era o rosto dela. E aquilo dali me impactou. E eu decidi naquele momento, eu achei, fiquei com medo. Sem dormir umas 3 semanas. Mas é isso que tava, eu fiquei sem dormir. Porque a partir desse momento eu comecei a ver vultos, ouvir vozes. Eu não dormia de noite. Às vezes dormia embaixo do lastro da cama, que tinha o colchão, o lastro da cama. Às vezes eu dormia embaixo, que tinha uma gavetinha, né? Eu dormia embaixo ali com medo, porque eu via a voz. Eu via. Eu não conseguia sair do quarto e ir para a cozinha, porque eu via vozes. E eu via vultos. Interessante que lá em casa, a gente morava na Pituba nessa época, e tinha uma pessoa que fazia faxina, e naquela época eu costumava ter o quarto, né, da pessoa que trabalhava na casa, e as pessoas dormiam, muitos vinham do interior, então dormia com a gente lá. Nessa da pessoa que trabalhava em casa, dormiu e ela deu um grito, parecia um urso. Tanto que meu vizinho, no outro dia, a gente foi fazer essa resenha, ele, rapaz, o que aconteceu de madrugada? Um grito parecendo um urso, e era uma pessoa manifestou lá em casa. Então, assim, o peso espiritual era muito grande, né? E quando veio a conversão de meu pai, realmente, a partir dali, as coisas começaram a mudar, né? Jesus fez uma transformação completa. E aí eu fui nesse encontro, eu dei uma volta, né? Voltei, parei no mesmo lugar. E nesse dia que eu fui com meu pai, era a mensagem de Rodriguinho, André Rodrigo, hoje ele é pastor também lá em Feira de Santana, mas ele tinha o quê? 6, 7 anos. Ah, eu lembro. Ele ia direto na igreja, cantava também, meio sertanejo assim, né? Ele tinha um paletó roxo. Isso. Pregava ali, nesse dia eu fui assistir, fiquei até curioso, pô, uma criança falando, o que uma criança vai falar? Ele começou a pregar e eu não entendia nada que ele falava, sabe? 0, 0, 0, 0. De repente, eu sentado na cadeira, meu corpo começou algo estranho, sentia, assim, um calafrio misturado com tremor, algo bom, ao mesmo sem saber o que estava acontecendo. E aí, para resumir um pouquinho esse momento, meu pai olhou para mim, viu que eu já estava assim chorando, que eu estava me tremendo, que eu estava assim fora de mim, e perguntou: meu filho está passando mal, está passando mal. Me botou no ombro dele, saiu pelo corredor lá do Espaço Esperança, que estava do pastor Francisco, e vai me levar para emergência. Meu filho está passando mal. Caramba. Aí a irmã que estava na porta, era a obreira, chegou: calma, seu Bernardo, calma, isso aí é o Espírito Santo. Aí meu pai perguntou: meu filho, você tá bem? Eu falei: meu pai, tô ótimo, tô bem demais. E aí volta pro lugar, tal, no apelo ali eu aceitei Jesus. No mesmo dia lá. No mesmo dia. Mas é interessante que eu acho que acontece na vida de todo mundo. A gente, nesse momento, a gente é impactado pelo poder da palavra de Deus, pela presença do Senhor. E se perguntar naquele dia, você tinha consciência? Não tinha. Eu levantei a mão por aquilo que eu estava sentindo. Né? O sentimento foi muito mais forte, né? Sim, mas eu acredito que esse é o ponto da chamada de Deus. É a partir daí, da legalidade que você dá, que ele pode concluir esta obra que ele tem na nossa vida. E assim foi na minha vida.
Então eu tinha 11 anos, quase 12 anos, não sei ao certo assim, fazendo as contas agora de cabeça. Mas a partir dali a minha vida mudou. Mudou tanto que também mudou a história de meu pai. A gente não começou mais a ir frequentar os terreiros e tudo mais. Interessante que meu pai que entregava o balaio para Iemanjá. Ele é aquele cara que pegava o balaio, ia até o alto mar e entregava. E quando ele se converteu, a mulher ligou para ele, hoje, esse ano é você, não esqueça nada. E meu pai dizia, esse ano não conte comigo, não. Aí ela até meio que revoltada, disse, vai acontecer uma tragédia. Aí ele lembrou, né? Mas agora eu tenho Jesus. Agora eu estou coberto pelo sangue do Cordeiro. E a partir dali, graças a Deus, a nossa história mudou, né? A história familiar mudou, a história de vida mudou e mudou tudo. E para mim mudou muito. Né? E foi muito importante, eu acredito, nesse momento, eu ter um encontro com Cristo. Porque a partir dali eu fui caminhando, a gente começou a congregar na Lírio dos Vales do pastor Rogério Dantas. Na Pituba, né? Na época era ali no Boulevard do Costa Azul. Sim, antes de abrir a igreja. A igreja eu acho que tinha 2 anos praticamente ali. E ali, numa pregação de Josué Brandão, eu nunca me esqueço. Aí foi o toque especial. Foi falando sobre a cruz de Cristo. Naquele dia eu entendi a mensagem, falando da cruz de Cristo. Né? Eu já estava caminhando, já estava lendo a Bíblia, já entendi o que era oração, o que Cristo estava operando na minha vida. E ali eu entendi a mensagem da cruz e aí decidi, eu quero realmente de novo, e aceitei de novo Jesus. Já com uma outra já com outro caminho, com a consciência e com um caminhar um pouquinho mais, né? Eu acredito que a obra do Senhor é assim, ela vai se aperfeiçoando. Exato. Ela não é uma entrega pronta. Não é naquele dia que você levanta a mão que, pronto, ali tudo mudou. Ali, o primeiro passo, quando o Paulo diz combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé, ele fala de uma caminhada, né? Então, essa caminhada, ela acontece de dia após dia. Tem dias que está bem, tem dias que são mais fáceis, tem dias que são mais difíceis, mas a gente não pode perder o objetivo final, né? A nossa esperança onde está, em Cristo. Então, quando ele diz, né, lá em Apocalipse, que diz que ao vencedor darei direito de chegar a sentar-se comigo no meu trono. Então, o processo é chegar lá, até o fim. E aí eu fui caminhando, ouvindo a mensagem foi impactando, me tornei um sedento da palavra de Deus. Eu agradeço a Deus que eu não perdi esse hábito, né, de estudar a palavra, de ler a palavra. Tanto que um belo dia, nunca me esqueço, Márcio Rebouça, estou dando nomes aqui. Né? Não tem problema não. Estou dando nome. Márcio Rebouça chegou para mim, líder dos jovens lá da Lírio, e chegou assim, você, ele tinha uma dessas, não sei o que dava na cabeça dele. Ele disse, você vai cantar. Aí do nada a pessoa... Mas aí o processo Lírio, né? A Lírio era assim, chegava na Lírio, faz o quê? Vai lá, vai tocar, vai cantar. Eu falei no outro podcast, eu cheguei na igreja no primeiro dia, ou com 11 anos, ou com 13, não tocava nada, achava que tocava. Mas se você toca alguma coisa, eu toco. Bateria. Eu toco bateria, então vai tocar lá no culto de quarta-feira do nada, assim, não sabia a vida. A primeira vez que a gente entrou na igreja, assim, eu e meu irmão fizemos louvor nesse dia, assim, tipo, foi nessa pegada, vai lá e vai tocar. Agora, isso aí é importante, porque por mais que tenha esses encontros inesperados, mas eu acredito que são coisas que acabam marcando você. Sem dúvida. E é uma motivação que você tem para poder engajar realmente no ministério. Eu digo que comigo foi assim. Eu lembro que até então eu tocava percussão na igreja e eu comecei a tocar bateria porque o baterista da igreja saiu. Né, Bruno? E aí, não sei disso, não. E aí não tinha ninguém. Cara, esses bateristas. E aí não tinha ninguém para tocar a bateria. Como eu já entendia que eu tinha um pouco de aptidão. Não é que não tinha ninguém. Você já estava encaminhado. Tinha o entendimento. Aí eu falei, não, eu vou fazer, eu vou assumir. E simplesmente no dia seguinte, que não tinha ninguém para tocar, enfim, não é uma crítica, é realmente só uma história. Eu acabei indo e começando a tocar. Então foi assim também com a pregação. Um dia me convidaram, amanhã vai ter culto jovem, quem vai pregar vai ser você. E o quê? Eu? Vai ser você que vai pregar. Não, e foi, eu preguei, a primeira pregação durou 7 minutos, você estava lá nessa pregação. 7 minutos, preparei um slide. Não lembro, não, foi tão rápido. Na cabeça dele ia demorar 1 hora. Preparei um slide monstro, cheguei, apresentei. Quando eu olhei no relógio, tinha passado 7 minutos. Normal, quem nunca? Sim, relógio. Mas eu acho interessante você falar. Isso eu aprendi na caminhada do Evangelho. Nunca diga não. Sim. Nunca diga não para as coisas de Deus. Porque ali pode estar a diferença. Assim, eu
eu fui um jovem muito tímido, né? Até então tem alguns pontos que mais vocês podem identificar de timidez mesmo, um pouco mais reservado e tal. Mas quanto às questões de Deus, eu aprendi a nunca dizer não. Foi nesse dia que Márcio chegou para mim, ó, deu uma saudação. Eu, Jesus. Aí peguei logo um livro mais conhecido, né? João 3,16. Não tem erro. Não tem como errar, né? Mensagem clara. Aí não tem como errar. O cara começa, o Senhor é o meu pastor. Oh, não. Aí pronto, li 3,16, consegui ler, porque no dia eu estava muito nervoso, e quando eu fui começar a falar, não consegui. Travou tudo. Eu me tremi de um jeito, né? Diz que, aproveitando, o maior medo que existe do ser humano é o medo da morte. O segundo é falar em público. Segundo medo. Falar em público. E aí, pronto, meio dos jovens todos, travei. Ele puxou uma cadeira, botou para eu sentar, porque eu não estava conseguindo ficar em pé. E aí pronto, eu disse, meu Deus, que desastre. Não tinha filmagem, né? Não tinha, graças a Deus. Tem um vídeo maravilhoso de a gente mostrar agora. Então, aí pronto. Aí eu saí dali, não, peraí, não é possível. Aí aquele sentimento de vergonha, né? Não, que é isso mesmo, é assim mesmo. No próximo vai ser melhor que próximo. Nada. Aí eu cheguei em casa e disse, não, vai ter o próximo. Aí pronto. Qual o livro que eu comecei a ler? Não recomendo a ninguém fazer isso não, viu? Apocalipse. Não consegui falar João 3,16. Né? Aí eu fui para Apocalipse, pronto. Comecei a estudar Apocalipse, li todo dia, lia. E antigamente, né, não tinha essa fonte de pesquisa da internet, então era livros mesmo, e eu sentava ali, orava. Aí um belo dia, eu esperando esse dia dele me chamar. Agora você vai ter que me chamar. Mas eu não queria pedir, eu queria que ele me chamasse. Aí pronto. A partir desse dia eu entendi o que Deus queria na minha vida. Ele me chamou, disse, Léo, agora você vai dar uma saudação. Agora, Xi. Abri aí Apocalipse a saudação 3. Dele demorou mais pra pregação. Aí, eu acho que foi isso mesmo, deu pelo menos 5 minutos foi. Aí Apocalipse 3, nunca me esqueço. E aí falando do arrebatamento, da volta de Cristo, etc. Comecei a falar e tal. E os irmãos ficaram assim. E depois me chamaram. Vem cá, você não quer ficar responsável para ver as pessoas que vai dar saudação na igreja, não, no jovem. Aí ele fazendo mudou. A escala. Eu. Mas aí foi interessante por isso. E eu não disse não. E ali para mim foi um grande aprendizado, né? Eu entendi o que Deus queria naquele momento. E a partir dali eu me dediquei muito a leitura da palavra. E como você vê, eu falei, meu pai se converteu aos 40 anos. Com quase 2 anos, ele já estava sendo consagrado a pastor. Era a minha pergunta agora. Porque eu conheci seu pai já pastor, né? Sim. Foi muito rápido, de fato. E aí eu comecei a ajudar no grupo dos jovens e tal, e não cantava e nem tocava. Acho que mais ou menos aí essa história, depois eu vou pegar esse gancho aí. E aí pronto. Um belo dia, meu pai fazendo muitas visitas aos lares, ia com minha mãe e alguns outros missionários, e eles foram convidados a ir numa casa para orar por uma pessoa que estava já em estado terminal, lá no bairro de Mussurunga. E aí foi visitar essa pessoa, fizeram uma reunião, um culto, né? Um culto no lar naquele dia, e eu me lembro que a pessoa que estava, uma das pessoas que estava acompanhando a missionária, falou, olhe, na época meu pai era obreiro, né, obreiro, vamos orar para Deus salvar essa vida. Ele estava em estado terminal, tinha câncer na garganta, não sei exatamente qual era a parte, mas era tão terrível o avanço do câncer que saía pus pelos olhos. Ele estava estirado numa esteira assim, aquelas esteirinhas, sabe, de palha. Sim. Ele estava ali no chão. Assim, a cena era horrível. E aí meu pai, eu acho que na direção do Espírito, eu acho, não, certeza, pode, pelo resultado. E ele disse, não, vamos orar para Deus salvar. Ou para Deus curar. E salvar vai ser a consequência. E aí começou a levantar o clamor, assim, o poder de Deus foi tão grande que as pessoas que estavam ali, todas aceitaram Jesus, as famílias, inclusive uma delas é pastora lá da igreja, continua, depois de mais de 23 anos isso. Nossa. E aí, fruto desse dia, e aí aconteceu a oração. Com uma semana depois, ele era taxista, já estava dirigindo o táxi dele. Glória a Deus. Aí a missionária que estava junto também disse, vamos falar com o pastor Rogério para abrir uma igreja aqui, que Deus tem alguma coisa nesse bairro. E aí começou. Isso em Mussurunga, né? Isso em Mussurunga. Que é a igreja que hoje em dia você também pastoreia.
Sou pastor lá. Sim. Na verdade, sou líder do Jovem da Igreja Batista Chamar, do apóstolo Bernardo, né? E a apóstola Rita, meus pais. Ah, eu ia falar isso, né? Ele falou como se fosse a terceira pessoa, não, seus pais. Meus pais. E a gente começou lá 22 anos atrás, já temos 22 anos lá. E interessante que ele chegou, indo para lá, não tinha grupo de louvor. Meu irmão estava aprendendo a tocar violão, né? Olhando a cifra no chão ainda, não tinha celular com Cifras Club, não tinha nada disso. E aí pronto. Não que seja bom usar Cifra Club. Não, né? E Não que aí, eu não use também. quem vai cantar? Léo, você pode cantar? Meu amigo, se você fosse ouvir a primeira vez eu cantando, você dizer, não, isso aqui não é de Deus, não. Pois é. Não que eu cante bem agora, mas dá para ouvir, pelo menos. Mas antes era Inaudível. complicado de você ouvir. Era complicado de ouvir. E aí era desafinado demais. Eu não lembro dessa parte, então. Não, ele já chegou na parte boa. Já peguei a parte boa já. E aí pronto. E aí começou nesse processo assim. Eu comecei a cantar. Porque alguém disse para mim, quem vai cantar? Você canta. Pronto, eu canto. E aí comecei assim, no Ministério de Louvor. Hoje eu sou líder do louvor, ajudo lá com a liderança do grupo dos homens e líder dos jovens. Mas foi basicamente isso. Léo, né? uma questão. O nosso podcast tem o nome, né? Nascidos para Adorar. Você consegue identificar um momento da sua vida que você realmente compreendeu esse propósito de vida de ter nascido para adorar a Deus? Foi nesse momento que você iniciou ali uma vida ministerial? Como é que foi essa descoberta do eu nasci para adorar? Olha só, para mim também foi muito rápido essa consciência, né? Que eu nasci para servir. Logo que, claro, a gente vai caminhando e parece que antes muito se questionava qual é o projeto de Deus na minha vida? O que Deus tem para mim? Sempre ouvia dizendo, você nasceu com um propósito. Aí eu questionava, qual é o meu propósito? Né? E eu não tinha essa clareza de realmente qual é o meu propósito. E engraçado você perguntar isso, porque vou dizer que de uns 4 anos para cá eu tenho essa consciência de qual é o meu propósito. Depois de uma caminhada, né? Depois de muito tempo, assim. É claro que... E aí é o que eu acho que é interessante, né? Que quando a gente vai falar dos dons, a gente acha que as pessoas nascem com os dons já todo pronto, todo feito. Mas a própria Bíblia fala do aperfeiçoamento dos dons. Então, se você tem um dom de profetizar, né, você vai precisar aperfeiçoar esse dom. Sim. Então, como é que aperfeiçoa? Profetize. Profetize. Então, o dom, na verdade, que Deus nos dá e o propósito que Ele coloca em nós, ele precisa ser aperfeiçoado. E hoje eu fico muito claro, um dia desse, a pessoa até trouxe uma revelação, falando em revelação, né? Trouxe uma revelação sobre isso, e eu entendi exatamente o que era. Porque nessa caminhada, eu entendi que o meu papel era adorar a Deus. Eu me lembro quando adolescente, e aí eu pego essa parte, terceiro ano, né? Lá na escola onde eu estudava, o segundo ano não podia sair na hora do intervalo. O terceiro ano já podia. Terceiro ano, 17, alguns já com 18. As pessoas, os jovens, né, iam para onde? Ia para o bar da esquina lá beber, para voltar do intervalo, alguns já alterados, e voltar a assistir a aula. E as pessoas me chamavam, bora, bora. E ainda ficava naquele, mas eu vi que já não cabia mais a mensagem. Eu transmitia, e é interessante que quando eu era primeiro ano, o professor falando sobre religião, tal, não sei o que, perguntou, quem é católico? Não, tá bom. Quem é espírita? Não sei o que. Quem é evangélico? O único. O único. Aí, era raro mesmo isso nos colégios. Era raro, eu era 7ª série. Hoje eu tenho 37 anos. Aí vocês fazem as contas. Era 7ª série. Então, eu tinha 14, mais ou menos, né? 14 anos e tal. É a 7ª série. Então, as pessoas começavam a perguntar, vem cá, e como é que é isso? E começava a sabatina, né? E nesse processo, as pessoas queriam ver qual era a diferença que isso tem. Então, ao longo da minha vida estudantil, foi exatamente isso, né? Eu tinha momentos que eu precisava sair daquele meio, porque era conversa, muitas conversas, né, sobre sexo tal, e falando que, e aí, vai pegar tal, não sei o quê, com aquelas conversas, né, dos adolescentes ali se descobrindo. E eu, como é que eu ia fazer tudo isso? Eu já entendia que a minha vida precisava ser um exemplo para eles também.
E aí foi nesse processo, então assim, eu posso dizer que foi muito novo esse entendimento do qual era o meu papel, né, como cristão, de poder ser um influenciador na vida de outras pessoas e a partir da minha vida, mais do que eu falasse, mais do que as minhas palavras, mas que a minha vida transmitisse esse testemunho. E graças a Deus foi assim, foram momentos de lutas, muitas lutas, né? Eu me lembro que chegava a 15 anos, bora 15 anos, aí os meninos lá, tudo bebendo. Aí bota aqui, vai beber. Aí vai, bebe, aquela pressão toda, imagine. 15 jovens, seus amigos ali, dizendo, vai, não tem problema não. Ninguém tá vendo, ninguém vai ver, ninguém vai contar para ninguém. E eu pensando, a primeira oportunidade que eu tomar aqui um gole, eles vão dizer o quê? Aí, eu não disse. O crente que tá fazendo. Aí, Ele ficava se é a prendendo. torcida contra. assim Embora eram meus amigos. Sim. Mas a torcida, porque também eles não compreendiam esse lado espiritual, né? Da vida. Então, assim, a parte estudantil foi bem complicada, mas eu já entendia qual era o meu papel, né? Nessa questão de ser um adorador, né? Na questão ministerial também, né? Quando eu comecei a falar da questão do levita, foi assim. E foi em tudo assim. Eu já me meti em tudo que tem relacionado à igreja. Eu nunca pensei que tinha uma irmã do coral e disse, olha, eu não dá mais para ficar no coral, não. Você quer reger o coral? Quero. Ele falou, reger é aquele negócio que só fica fazendo assim, né? Que as irmãs lá das Reger o coral, igrejas antigas, reger coral era... Só balançar o Não braço. significava nada balançar o braço, mas ele ficava lá na frente balançando. Bora. Aí eu fiz, a gente conseguiu realizar 6 cantatas de Natal na praça, Massa. com mais de 40 vozes de coral, para mais de 500 pessoas, 600 pessoas na praça pública, fechando ali. Assim, eu entendi e fiz com excelência. Não era que eu queria exatamente. Sim. Né? Por sinal, eu até vou abrir que eu nunca quis ser pastor. Eu acho que todo mundo que a gente vai conversar vem nessa onda, né? Eu queria ser missionário, irmão. Eu queria viajar as nações. Aí o mundo todo. Pregar Eu queria viajar evangelho. nas nações, Queria tipo Estados Unidos, carimbo Europa. no passaporte. Eu queria viajar as nações, mas só as boas. Não. Europa. Estados Unidos, Europa. Por aí diante. Então, assim, eu nunca Suíça. pensei em ser pastor, nunca pensei em pastorear. E aí, pronto, o irmão do louvor, que era o levita, né, o ministro de louvor da época, o líder, falou, Deus tem o melhor para mim, eu acho que essa questão do louvor não dá mais para mim. Léo, você quer ser líder de louvor? Eu quero. Porque às vezes pessoas acham, o pastor lá, o pai, o pastor, botou ele. Não foi assim, pelo contrário, não tinha nada, não tinha nenhum cargo na igreja. Até porque eu comecei adolescente. Sim. E aí, pronto. Aí uma bela irmã chegou para mim e disse, não aguento mais esses adolescentes, e não sei o quê. Olhou para mim e disse, você não quer ajudar os adolescentes? Pronto, vai o líder dos adolescentes. Então, assim, tudo foi assim. Reunião dos homens, tal, não sei o quê, a gente não está conseguindo organizar o grupo dos homens. Você não quer ajudar a gente a organizar o grupo dos homens, não? No final, o Léo com 35 cargos na igreja. Eu tô dando agora isso aqui vai para quando? É um spoiler aí agora. Isso aí é importante, Léo, essa questão, porque a gente vive hoje em dia realmente uma realidade nas igrejas, e aqui vai uma espécie de crítica, quero deixar bem claro isso mesmo, desse acúmulo de coisa para fazer, né? Porque às vezes a gente tem essa ideia de que o fato de que na igreja, é um serviço na igreja, você não pode nunca dizer não, né? E assim, é importante que a gente faça essa diferenciação e peça a Deus realmente um discernimento com relação a isso, porque eu tenho visto muitas pessoas sendo exemplos na igreja porque tá ali trabalhando, mas dentro de casa sobrecarrega, né? Sobrecarrega e aí não tem tempo para família, não tem tempo para lazer, não tem tempo para nada. Então, acho que assim, Deus quando ele faz algo, lógico que você precisa, na vida ministerial, abrir mão de algumas coisas, é necessário, é natural isso aí. Mas os excessos são preocupantes às vezes. Eu vou chegar lá, você vê, mas é exatamente isso. Essa parte é importante e eu cheguei exatamente nesse ponto. E aí, quando eu me via, eu estava com líder do louvor, líder dos adolescentes, tinha aberto um grupo de louvor de jovens lá em Cajazeiras, na igreja. Não tem ninguém lá, tá? Não tem muitos jovens, quem vai? Olha lá de novo. Então, jovens em Cajazeiras. Aqui, né? Eu tentei dar um toque discreto aqui, que a blusa tava abrindo aqui, não foi nada discreto, né? Atrapalhei mais do que ajudei. Mas tá tudo beleza. Agora tá melhor. Então, foi para Cajazeiras. E aí, pronto. Então, adolescentes, louvor, líder dos jovens lá em Cajazeiras. Deixa eu ver se coral. Homens. Aí depois, 2016, foi 2016 que comecei com os homens.
Então, muitos cargos na igreja, de fato, alguma coisa ali. Assim, na época, eu tenho 2 filhos, né? Leonardo Azaf e Giovana. Azaf tem 7 agora e Giovana tem 6. Então, Azaf nasce em 2016. Então, foi muito, para mim, esse tempo, assim, foi tranquilo de lidar. Camila também estava no louvor, muita coisa acontecendo e tal. Ajudava também no grupo de teatro, porque eu que fazia as peças de Páscoa e de Natal. Então, era muita coisa. Literalmente um faz tudo aí. Mas tudo, além de dar aula da EBD, né? O professor de EBD. Vai que vai saindo, vai falando que vai saindo. Muita coisa, muita coisa. Se perguntar, e você aconselha isso? Não, não aconselho. Eu acho que, para mim, eu precisava passar por isso para entender realmente qual era o meu propósito. É como eu lhe disse, né? Eu acho que descobri, né, mais ou menos há 4 anos qual de fato é o propósito que eu tenho. Foi uma escola, né? Foi um aprendizado. Não foi fácil, porque, como você fala, alguém vai ter que pagar o preço, né? E, infelizmente, quem paga o preço disso tudo é a família. Minha esposa sempre cobrou isso. E aí, claro, com as crianças nascendo, e isso eu trabalhando, né? Trabalhava na Secretaria de Saúde de Salvador, lá no Pelourinho. Eu moro em Lauro, trabalhava no Pelourinho, pense, era um dia de viagem. 2 horas para ir, 2 horas para voltar. E a igreja, na época, tinha culto terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, domingo, só não tinha segunda. Não era uma igreja, era um calendário. E aí, como é que você vai atender? Você vai atender, né? E assim, e aí a imagem que às vezes não chega é que você tem que atender e corresponder a tudo isso. Se você não tiver, parece que as coisas não vão acontecer. Não anda, né? Não anda. E pelo contrário, vai andar independente de você. Exato. Você é só um instrumento para aquele processo, né, acontecer. Né? E que Deus lhe use dentro desse processo. Mas não depende de você. Aí a gente começa a entender que a obra não depende exclusivamente da gente. Claro que a gente se alegra em fazer a obra. A gente se alegra em estar ali. Pô, me alegro em tocar. Hoje eu tô tocando violão agora. Eu aprendi a tocar teclado justamente porque não tinha ninguém que tocasse teclado. Eu lembro de você na época tocando teclado. Eu olhava, tinha baixo, tinha guitarra, tinha bateria. Cadê o teclado? Pronto, tá aí faltando. vou me meter aí a aprender teclado. Fiz oficina de música lá da UF, me aperfeiçoei e tal. E aí eu aprendi a tocar teclado dessa forma. Então, assim, foi exatamente tentando preencher essas lacunas que haviam e na ideia de que se eu não fizer, ia acabar. Olha que coisa. Sim. Só uma observação. Eu vi esses dias uma pregação do pastor Luiz Hermínio, e que ele falou o seguinte, até anotei aqui, ó. Nós não temos um chamado, o chamado é quem nos tem. Se eu achar que tem um chamado, vou querer usá-lo do meu jeito. Então, a gente tem que ter essa compreensão, porque quando a gente acha que tem, a gente vai fazer pelo nosso esforço, né? Então, ao invés de ser realmente um cumprimento de algo de Deus, acaba sendo um peso, acaba sendo um fardo. De fato. E aí você precisa corresponder a essa agenda. Então, se você, às vezes, não está bem para fazer aquilo, já corre o risco de você dizer, não estou bem. Então, você vai forçando esse não estar bem. E a gente percebe hoje, assim, a minha leitura é exatamente essa. As pessoas precisam corresponder a uma imagem que está bem e assume cargos, assume funções da igreja e vai tocando isso. E lá no final a gente vê os problemas acontecendo, estampados nos jornais aí afora. Com certeza. Vocês falaram uma coisa que eu estava esperando aqui, a brecha para entrar e vai casar um pouco com isso, que é uma coisa que na verdade me causa um pouco de preocupação, e você falou bem sobre o aperfeiçoamento dos dons. A gente tem que entender que os dons, ele é do Espírito Santo. Os dons são do Espírito Santo, ele não é nosso, né? E aí casa com o que você falou, o chamado nos tem. E aí é onde causa um problema, porque a gente acha que a gente tem esse chamado e a gente quer fazer de qualquer jeito e não aperfeiçoa. Mas se o dom é do Espírito Santo, como é que a gente vai aperfeiçoar também? Se aproximando do dono do dom. E a gente quer fazer as coisas para Deus com a nossa força, se distanciando disso. A gente vai aperfeiçoar o dom sabendo mais sobre aquele que tem o dom. Então a gente tem que se aproximar mais de Deus para que os dons se manifestem de maneira mais forte, mais perfeitas. Claro que a diferença de dom e talento, né? Talento é uma coisa e a gente tem que aperfeiçoar o que depende da gente. Mas os dons que são do Espírito Santo, a gente só vai aperfeiçoar ele mais profundamente conhecendo aquele que é o dono do dom, né? Ele tem toda a ciência daquele dom.
Então, acho que isso que você falou é muito importante. A gente tem determinada predisposição para aquela área, busque a Deus naquele sentido. Não é só a prática, né? O mundo diz que a prática leva à perfeição. Mas no reino de Deus acho que é um pouquinho diferente. A busca de Deus leva à perfeição, porque o perfeito é Ele, né? Exato. Então eu acho que é uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente começa a não ter tempo, às vezes, para buscar a Deus, para fazer aquilo que Ele nos chamou. Aí o contraponto entra e você fica, puxa, peraí. Eu tenho que fazer a obra dele, mas eu não tenho tempo para buscar Ele. E às vezes a própria a rotina, né, o ativismo religioso ali nos leva a buscar tantas coisas, e eu não estou dizendo que é o seu caso, nem o nosso caso, mas é um Sim. alerta que a gente tem que ter, às vezes, pelo acúmulo de funções, que a gente está fazendo tanta coisa e está esquecendo do básico, que é buscar o dono da obra, o dono do E reino, as o dono pessoas, do elas dom, né? confundem o ir à igreja com buscar a Deus. O ativismo né? religioso é uma São coisa e coisas buscar a totalmente Deus é outra, diferentes. Você né? tem pessoas, muitas vezes, que vão à igreja, que estão ali ativamente, mas estão longe de Deus. Elas Sem só dúvida. vão, elas não estão ali, não têm sentimento de pertencimento de eu sou igreja, nesse sentido. Deus está preocupado mais com você do que com o que você faz. Sim. Tanto que quando lá em Gênesis fala sobre Caim e Abel, fala que Deus ele aceita primeiro a pessoa, depois a oferta. Então, Abel, né, o que entrega a primícia que Deus recebe, sempre confundo essa parte, Caim e Abel. Fique tranquilo que Abel não matou Caim. Então, Caim matou Abel. Caim entrega a sua oferta diante do Senhor e diz que Deus rejeitou Caim e a sua oferta. Isso. Então, antes também Deus de receber a Abel, ele recebe Abel e a sua oferta. Então, ele não recebe o serviço depois. Então, a preocupação maior de Deus não é com o serviço ou com o que você faz, é com você. Com quem está servindo, né? Antes de Deus se preocupar com o que você entrega, com a sua oferta, ele está preocupado com você. Então, nessa questão que você traz aí, né, se coloca vocês, eu acho que é importante começar a pensar sobre isso. Porque senão a gente entra realmente no ativismo e não tem tempo para as grandes ações que Deus tem para realizar através de nós. Sim. Reforçando essa questão da preocupação com você e não com a oferta, com a pessoa, lá na frente também, já falo sobre isso, se você tem algo contra seu irmão e você vai ali ofertar, deixa ali, calma, volta, ajusta ali, reconcilia com seu irmão e volta. Então, assim, mostra realmente a preocupação que nós temos que ter com as pessoas, né? Isso. Conosco, né? E com as pessoas. E entra nessa que você falou, né? Só que aí você fala, pô, se eu parar de fazer aqui, não vai ter quem faça. Aí a gente fica muito preocupado, não, eu tenho que ir hoje porque não tem ninguém, e você vai indo do jeito que você tá. Como se o dono da obra não sustentasse a sua própria obra. Você falou tudo. Eu tive uma conversa uma vez numa igreja, estava numa reunião e estava se falando muito sobre dízimo, sobre entradas, tal. Pô, a igreja está passando dificuldade e tal. E eu vi os irmãos falando ali, contando as suas estratégias. Não, se a gente fizer assim, fizer assado, não era nada errado não, tá? Era estratégia mesmo, não, a gente precisa ensinar mais o povo sobre dízimo e tal. Aí eu lembro que aquilo começou a me incomodar, porque eu não vi ninguém falando assim, vamos buscar a Deus para ele dar a provisão. Um Deus provedor, né? E aí eu comecei, teve uma hora que eu me incomodei tanto que eu falei, gente, se a gente buscar a Deus e orar, a obra não é dele? Como é que ele vai deixar faltar as coisas na própria casa dele? A gente está falando da casa de Deus. Aí a gente está aqui tentando colocar as nossas estratégias para sustentar a casa de Deus? Você acha que Deus vai deixar faltar alguma coisa na casa dele? Aí todo mundo meio que assustou assim, porque eu falei meio que foi por impulso, sabe? Mas é isso, pô, a casa de Deus, a obra de Deus. Você acha que ele vai deixar as coisas dele darem errado? Não vai, ele vai suprir, ele vai prover. No dia que eu saí da igreja para tocar bateria, Felipe se levantou e começou a tocar na própria igreja lá, quando saiu um baixista. Eu nunca tinha tocado baixo. Tive que tocar baixo, peguei no baixo e comecei a tocar para não faltar. Violão, a mesma coisa. Violão e cantar, a mesma coisa. Na igreja lá, tava, a irmã, tadinha, cantava todo domingo. Eu falei, poxa, eu vou tentar ajudar. Comecei a cantar, não consegui acertar a afinação no começo. Mas aí você vai se aperfeiçoando e vai tentando pelo menos ser afinado, que é o meu caso, no mínimo afinado. Mas é justamente isso. A obra é de Deus, a casa é de Deus, ele não vai deixar faltar nada. A gente tem que se preocupar com a nossa vida espiritual, porque senão o que a gente está fazendo ali é o que a gente falou, né? Só ativismo religioso e não tem a presença de Deus. E sem a presença de Deus, aí não faz nem sentido a gente estar fazendo alguma coisa para ele, né? De fato, E assim foi minha caminhada, né? E entender isso não foi assim de primeira. Isso aí tá pronto já. Não foi. Foi exatamente compreendendo isso e trazendo outros questionamentos também. Um deles era, precisa se fazer discípulos. Precisa se preparar outras pessoas para assumir essas funções.
Então, assim, as pessoas acham, pô, Deus te usa tanto. Sim, Deus me usa, mas Ele quer usar você também. Então, a gente precisa compreender também que existe espaço para todos, que Deus quer usar a todos, e não só aquele grupo seleto de pessoas que acaba sendo até, a gente vê hoje, infelizmente, na nossa mídia gospel, sendo endeusadas porque Ele Sim. faz, porque Ele traz, porque a palavra dele, enquanto Deus quer usar também você. Exatamente. Tem um outro ponto nisso que a gente está falando, que eu acho que a gente que passou a infância e a adolescência na igreja vai entender mais. Antigamente parece que tinham mais pessoas disponíveis. Por mais que a gente fazia muita coisa na igreja, mas a gente conseguia juntar ali na nossa época ali, pô, tinha no mínimo 30 pessoas para fazer alguma coisa na igreja. E mesmo assim Eu a achei gente que se essa acumulava, impressão era né? só minha, mas não, né? Não, e, na verdade eu ia devolver para você, como pastor, e é o que eu vejo lá na igreja também. A gente parece que as pessoas não têm mais tempo para Deus, não tem mais tempo para as coisas de Deus. A gente tem tempo para tantas coisas, ou acha que não tem tempo. Aí depois a gente entra um pouquinho nisso quando entrar na sua profissão de fato, fora a igreja, né? Mas Sim. o que eu tenho percebido é justamente isso. Parece que a gente tem menos pessoas disponíveis para fazer a obra. Então, aquelas que estão disponíveis, elas acabam acumulando funções ali, só que elas acumulam tantas funções ao ponto de chegar em um momento que ela começa a abrir mão de tudo. Ela parece que entra num staff ali e ela começa, pô, não tá dando pra mim, então ela começa a abandonar tudo ou fazer tudo de qualquer jeito. Eu sempre brinco que eu faço muita coisa e não faço nada perfeito, não faço nada bem feito, mas eu faço muita coisa. Então, talvez por isso, né? Aí, você, como pastor, qual a sua sensação em relação a isso? Parece que a obra tem menos trabalhadores nesse período, ou pessoas disponíveis para trabalhar, né? Apesar de que isso é bíblico, né? A própria Bíblia fala isso, né? Que a seara é grande e poucos são os trabalhadores, né? Os ceifeiros. E Mas, parece que tá mas cada vez atualmente vai menos, né? afunilando cada vez Isso. mais isso. É isso que eu achei interessante você falar, porque também a gente vem percebendo isso, né? Parece que esse gosto, vamos assim dizer, antigamente vocês são bateristas aí, né? Vocês tocam bateria. Inclusive meu filho também toca bateria, já Tá no caminho certo. já Tá no tem caminho pelo menos certo. aí. Sabe a escolha. As aves já Boa tá referência ele pegando- teve. Viu? Pois é, né? E aí, pronto. E aí eu vou dizer, o dele é um dom. Não tem o que eu discutir. Azaf realmente é um dom. Ele é um baterista, né? Tem 7 anos, mas é um dom. Ele Eu via vi os aqueles vídeos tutoriais dele lá, Engraçado, eu falo um negócio aqui, mas posso comprometer algumas pessoas. Mas não vou falar, Fique não. tranquilo. Não, porque tem Máximo um irmão que tá aprendendo bateria, né? E assim, aí bota Azaf para tocar Já sei onde ele depois. quer chegar. O irmão já fica com vergonha. Mas enfim, mas tá aprendendo, graças a Deus, né? Continuar aprendendo aqui, ó, porque eu tô com o Siri abriu. Aí pronto, a Zaf considera um dom, porque antes de assistir esses desenhos animados, ele assistia tutorial de bateria. Massa. Então ele se encantava, ficava só assistindo e vendo o menino e fazia dessa forma. Já a Então, minha assim, filha tá tocando teclado, né? Era pra ser o contrário, né? A minha filha ser baterista, a minha tá tocando aí eu disse que eu vou teclado. formar uma banda em casa. Eu toco violão, Giovana vai cantar, e aí ele toca bateria, tá feito. Mas assim, eu falo essa leva nova aí, eu acredito que venha a chegar aí essa nova leva aí, seus filhos também, né? Suas filhas. Mas hoje eu pergunto assim, quem toca bateria na igreja? Antes era aquela fila de Era uma menino briga, que né? ficava depois do culto, pelo menos, não. Aí você escondia a baqueta, porque para criança não mexer. Mas era aquela galera que queria estar em tudo. A minha época também foi assim. Eu não sei exatamente o que está acontecendo, mas a gente está vendo que o gosto realmente em servir, né, de atuar, de trabalhar na obra do Senhor, isso vem se acabando, né? Tá mais escasso. Não sei exatamente o que está acontecendo, mas é notório de que o gosto das pessoas em estarem servindo a Deus, talvez por isso, pelo tempo, pelo compromisso, Sim. pela entrega, isso a gente vai questionando, né? Eu acho que tem vários fatores aí pra gente analisar, né? E mais um fator que a gente pode constatar, e eu acho que tem a ver talvez até com a nossa vida. Vamos lá, a nossa geração aqui, a gente teve uma coisa tão forte na igreja que não tinha tempo para outras coisas, que parece que a gente não quer um pouco isso para os nossos filhos. Eu tenho visto. Aí a gente enche os nossos filhos de tarefas. A criança vai para a escola, depois vai para o inglês, depois vai para a natação, vai para o balé. A gente enche ele de tantas coisas e a gente esquece de colocar eles nas coisas de Deus, né? A gente vai colocando tantas funções e essa geração vai crescendo, vai crescendo. Talvez não os nossos filhos necessariamente porque a gente está encaminhando, mas uma geração que veio anterior aos nossos filhos, a gente tem visto isso que os adolescentes, os jovens de hoje em dia, eles não tiveram essa cultura de
fazer as coisas na igreja. Eles tiveram cultura de fazer tantas coisas, pensando aí nas suas profissões. Eu via pastores falando que eu me assustava um pouco, porque era para ser o contrário, né? Pastor falando, não, eu não quero que meu filho seja pastor, não. Meu filho tem que ser médico, eu quero que ele tenha uma profissão. E eu ficava assim, pô, parece que é meio controverso, né? Era para ele ser o primeiro a incentivar o filho dele a fazer as coisas na obra, e ele era o primeiro a tirar os filhos dele de fazer as coisas na obra e incentivar a, não que não deva fazer suas faculdades, mas a se dedicar às outras coisas e não se dedicar às coisas ao reino. Então eu acho que a gente tem a geração pré dos nossos filhos ali, foi uma geração que ela viveu muitas coisas assim, incentivadas para as coisas do mundo e não tinha tempo para as coisas da igreja, para as coisas do reino em si, né? Uma outra coisa também que eu visualizo e já ouvi de relatos é as pessoas que tiveram talvez seus pais ou parentes próximos que naquele tempo tinham envolvimento muito forte com a igreja e acabava não tendo também um tempo devido para a família. Então a criança ela cresce, ouve muitas vezes falando mal da igreja, não tendo tempo para fazer nada com ela. Então quando você toca no assunto igreja ou servir a Deus na igreja, meio que gerou uma resistência por parte daquela criança ou do adolescente nesse sentido. Fora que hoje em dia também a gente tem essa questão das distrações. Sim. Eu acredito muito que com a pandemia, então 2, 3 anos aí de culto online, perdeu um pouco também esse calor. Então, um menino que tinha lá, sei lá, seus 15, 14 anos, que estava focado em ficar jogando online no celular, hoje em dia com 15, 16 anos, ele não vai querer servir, né, na igreja, porque ficou meio que acomodado também com essa situação. Então, são fatores importantes que a gente tem que analisar, mas eu acho que cabe a nós que temos esse entendimento incentivar, né, mostrar o quão isso foi importante na nossa trajetória como pessoa, como nós crescemos, né, como seres humanos, servindo na igreja, aprendendo a lidar com todo tipo de pessoa, ser mais paciente, a segurar o microfone, por exemplo, não ter vergonha de falar em público. Coisa que você vai hoje em dia em colégio, em trabalho, para uma pessoa falar em público, como você falou, as pessoas não conseguem se comunicar entre si. Não consegue, porque na igreja você consegue aprender um pouco mais sobre isso. Então, Sim. realmente trazer a importância e ter essa visão. Um outro ponto nisso aí que me chamou a atenção semana passada, a minha filha falando, pai, eu não vou citar o nome, a amiguinha dela. Minha amiguinha, ela disse que ela não tem amigos fora da escola. Aí eu parei para pensar assim, eu falei, e quem são seus amigos? Aí eu perguntei para ela. Aí ela começou a citar todos os amigos da igreja. Da igreja. Porque é uma coisa que eu sempre coloco lá em casa, eu falo, ó, escola, dificilmente você vai ter amigos que você vai levar para a vida. Você tá aí na sua 5ª série. A vida vai levar cada pessoa para um caminho. Então eles são colegas. Enquanto você tá lá, você vai ter uma amizade bacana ali, mas eles não são seus verdadeiros amigos. Amigos são aqueles que você vai levar para a vida, vai ter relacionamento ao longo da vida. E a gente traz isso pra gente hoje. Ó, a gente aqui. Os nossos amigos são a galera que a gente viveu na igreja na adolescência lá, pô. Os amigos que eu posso contar são amigos que viveram e cresceram comigo na igreja. Sim, de fato. Os da escola são colegas. Alguns a gente se reencontra de vez em quando. A maioria, a grande maioria, a gente nem se fala. Quando se vê na rua, às vezes mal se reconhece. Então, essa geração de hoje, por conta da tecnologia, da rede social, ela chega em casa, ela não tem nem amigo na vizinhança. Ela tem uns coleguinhas da escola, chega em casa, se enfia no celular, e não faz relacionamento também ali na sua vizinhança. Sim. Aí se ela não tem uma vida na igreja, ela não vai ter amigos na igreja, então a gente nasce sozinho, pô. Essas crianças estão crescendo sem a referência de amizade, sem relacionamento, né? E isso reflete em Deus e reflete na vida pessoal e nas doenças. Aí você que vai falar, não vou entrar nessa área, mas nas doenças psicossomáticas e tudo mais, que é um assunto que eu queria entrar com você. Mas antes de a gente entrar nessa parte, eu queria entender como foi o seu chamado pastoral. Aí depois a gente entra na parte da psicologia, certo, que a gente falou bastante. Só para poder a gente não cortar esse raciocínio, eu quero só parar realmente para poder apresentar logo nossos patrocinadores, porque eu acho que aí depois a gente já entra nesse caminho e que eu acho que é bacana. Bom, nós temos aqui esse projeto e vocês sabem a importância que tem para minha vida, para a vida de Bruno. Tem a ver com propósito, esse né, projeto, esse propósito, mas a gente não faz nada sozinho, né? Deus realmente deu a provisão, Deus pode fazer todas as coisas, mas Ele usa pessoas para nos ajudar. E esse é o momento da gente realmente reconhecer essas pessoas que Deus tem usado para poder nos ajudar, nos abençoar aí com uma ajuda realmente para manter esse projeto aqui. E o primeiro deles é que a Aqua Brasil, essa empresa de conservação e limpeza de piscina. Então, você que precisa aí realmente tem essa necessidade de limpar a piscina da sua casa, do seu condomínio, ou então algum clube, enfim, qualquer necessidade que tenha relacionado à piscina, entre em contato com a Aqua Brasil.
no link de descrição aqui desse vídeo, aqui no YouTube, vai ter os contatos, né? Instagram, WhatsApp, então entre em contato. Ele atende Salvador e região, né? Salvador, região metropolitana, eles atendem. Então, precisar depender também manutenção, qualquer coisa que tiver dúvida, entre em contato com eles, que eles vão ter a maior satisfação em ajudar vocês. Então, obrigado aí, Aqua Brasil, pela essa moral, né, que você tem dado aí para o podcast. Segundo patrocinador, isso aí você já consegue visualizar de longe. Não leve Esse em é conta o famoso, hein? modelo. Esse é famoso. Não leve em conta o modelo, pelo amor de Deus. Meu amigo, meu filho na fé, Guga, Nara e toda a equipe aí do Guga Cabeleireiro, muito obrigado por esse apoio. Realmente você que precisa aí dar um toque no seu visual, né? Seja homem, seja mulher, é um salão que realmente atende ambos públicos e vai ser muito importante você estar lá, né? Você vai ver realmente o trabalho, a qualidade do trabalho. Se tiver qualquer dúvida, eu sou suspeito a falar, mas enfim, eu recomendo aí de olho fechado. Guga, muito obrigado, Nara, todos aí do salão, que Deus abençoe vocês e obrigado por essa força. E por fim, ainda, porque eu creio que em breve teremos mais, com certeza. esse estúdio aqui, ó, Urban Media House. Muito obrigado por essa parceria maravilhosa, incrível, essa estrutura que vocês oferecem aqui, conforto, qualidade técnica, isso aí é muito importante, né? Não é apenas uma sala bonita, mas é uma sala organizada, equipamentos de qualidade, suporte, né? Atendimento aqui do nosso amigo Igor, fantástico, super atencioso. Então, você que precisa aí de uma sala para gravar o seu podcast, para o seu projeto, você tem diversas modalidades aqui. Então, entre em contato com a Urban, que eu tenho certeza que você será bem atendido e vai valer a pena, beleza? Então, fica a questão, você que também tem interesse, tá gostando da conversa, tá gostando aqui, acha que vai ser algo importante para você, entre em contato comigo, com o Bruno, que vamos lhe dar essa honra, né? E também seremos honrados com o seu apoio aqui nesse projeto, tá bom? Que Deus abençoe você. Bora voltar. Amém. Então é isso, né? Voltando à pergunta, como é que foi que chegou o seu pastorado, o seu chamado para pastorear? Bem, a minha primeira pregação foi para um grupo de crianças, um culto de crianças. Pregar para criança é desafio, né? É desafio. Tinha uns adolescentezinhos assim no meio e tal. E eu preguei, levei uma mensagem, que achei também que ia durar 1 hora. Mas acho que a criança nem aguentaria 1 hora. 20 minutos. Mas sabe que você vai para querer entregar tudo que você tem num dia só, né? Aí pronto, eu fui, ministrei e ali uma pessoa aceitou Jesus. Uma jovem até aceitou Jesus. E ali eu comecei a entender, já na igreja de Mussurunga, foi a primeira vez estando lá. E aí preguei e pronto, eu acho que esse é o meu caminho. Gostava muito de ler a palavra, de entender a palavra, de compreender o que realmente ela quer trazer. E me dedicando a isso, entendi que isso fazia parte do meu chamado. É tão forte isso que, assim, hoje eu até afirmo, o meu tempo no louvor tem prazo, assim, de liderança, não de louvar a Deus, impossível, não tem como, né? Nem de tocar tal, mas assim, de liderança e louvor tem prazo de validade, porque eu já vejo o chamado da palavra como realmente algo definitivo na minha vida e como propósito mesmo de Deus com relação a isso. Só que eu acredito que nessa fase, aí eu falo disso, já mudou um pouquinho. Não só da pregação, mas do ensino da palavra. Né? Então, precisei passar por esse período, né, de transição, de pregar mesmo, por entender a palavra de Deus. Muitas pessoas falavam que a pregação ficava mais clara, que entendia melhor, que compreendia o que Deus estava querendo ministrar acerca daquela passagem. E, claro, fui me afeiçoando e isso trouxe um despertar, né, na verdade, dessa questão. Por também estar inserido já no grupo dos adolescentes, no grupo dos jovens lá em Cajazeiras, e acredito que aí acabou sendo o chamado. Lembrando, como eu já disse, que o meu primeiro pensamento não era ser pastor. Até porque hoje, assim, eu tenho o cargo pastor, mas de fato não pastoreio. Eu não tenho essa função de pastorear, no sentido, eu considero assim, o pastor é aquele que tem igreja, pastoreia um rebanho. Eu estou ali auxiliando, estou, né, ajudando no grupo dos jovens em Mussurunga. Na verdade, acabo tendo em todas, porque são 7 igrejas no total hoje. É uma para cada dia de semana.
Mas, Tinha que ser 6, então, para pelo menos descansar um dia. Pô. Hoje em dia descansar não. no céu. Aí eu trabalho com um grupo de homens, né, em Cajazeiras, Itinga, e aí a gente vai abrir agora Monte Gordo, Dias Dávila, Itapuã, Vila Praiana. A gente está estendendo aí o grupo dos homens, que graças a Deus está crescendo bastante. É raridade, viu? Porque eu tenho falado isso. A maioria das igrejas você vê o grupo de mulheres bem forte, fazem chás. Incomparado ainda é forte. Mas quando vai para os homens, lá na igreja a gente brinca que as mulheres fazem o chá lá, elas arruma a igreja toda, rapaz, é uma estrutura. O nosso, a gente monta a mesinha assim, um leva um pão, outro bota leva um queijo, rodinha. bota a rodinha, senta ali a rodinha e a gente fica ali com a 3 mão, horas. E vai. Pô, a última vez não tinha faca, a gente olhou pro outro, esqueceram a faca, peraí, abriu, pegou a tampa da manteiga, assim, eu falei, rapaz, o das mulheres, você sabe, é a coisa mais linda. E a gente tá tentando, assim, graças a Deus tá dando certo, assim, o grupo dos homens, né? E por isso essa expansão. Mas hoje em dia eu tô mais em Mussurunga mesmo. Né? Acaba tendo esses eventos dos homens e diminuindo um pouquinho também a frequência, né? Eu acredito que já penso dessa forma. Antes eu não pensava assim. Então, quando a gente vai amadurecendo, né, na caminhada, tudo se torna aprendizagem. Sim. Eu considero que pastor precisa ter férias. Com certeza. Com certeza. Então a gente precisa ter férias. A velha piada não, né? A velha máxima. Até Deus descansou. Então, sétimo dia, né? Exatamente. Ele nos ensinou exatamente isso. Né? O próprio ensinamento, quando diz guardado sábado, é exatamente isso, para que o homem dê a assistência à sua família, né? Então, essa compreensão já se torna mais claro para mim, né? Com os filhos, isso foi amadurecendo, de fato. Porque isso não é ensinado. De jeito Ninguém nenhum. ensina Muito pelo assim. contrário, né? Tem que ser. Acho que a presença sempre, né? Tem que se você não bater o ponto, você não é de Deus. E muita gente fala isso aqui, essa questão de pastor tirar férias. Nunca vi isso. Pastor Tem na pastor, Bíblia? Pastor é pastor, o pastoreio vai estar ali, mas a atividade em si, de estar ali recebendo um membro no gabinete. Sim, ele não vai deixar de ser crente. Isso precisa de férias. Não tem pra e muitos pastores não conseguem, de fato, né? Eu sei pastores que eles falam que o dia de folga dele é segunda. Aí tudo que você vai fazer, ele marca na segunda. Exatamente. É o dia, porque o folga dele é não ter uma agenda fixa. Aí o que não é fixo, ele marca na segunda. Eu falei, você não tá tirando sua folga, você tá fingindo que tá tirando a folga. Você tá preenchendo outras coisas aí. Exato. Então, realmente é uma cultura que precisa ser ensinada, né? Léo, você pontuou algo sobre a questão de você tá ali exercendo a questão de ser um pastor, auxiliando, e a importância de compreender que o pastor precisa realmente de um rebanho. Mas, via de regra, a gente sabe que... eu digo mais por ter uma aproximação maior contigo, que há um trabalho de cuidado de pessoas. Né? Eu acho que isso é uma função primordial do pastor, é esse apacentar, esse cuidar de pessoas. A pregação é importante, você prega, enfim, você ensina, aquilo. Pregar é só aquela 30 minutos do culto. Exatamente. Mas tem toda uma vida por trás, e eu percebo que hoje em dia as pessoas elas estão com uma carência absurda de cuidado. Né, de você compreender. Acho que o chamado pastoral ele fica cada vez mais forte. Eu digo, pelo menos eu reconheço isso muito na minha vida, quando as pessoas começam a procurar você para pedir ajuda. Começa a enxergar em você alguém que pode ajudá-las, que pode cuidá-las de alguma forma, lógico, abaixo do cuidado de Deus para com todos, mas enxergar em você alguém que pode dar um suporte, um auxílio. Né? O pastor foi feito para isso, né, para cuidar. A pregação, claro, faz parte da administração do cuidado. E a gente tem se enganado muito, e você vê estourando aí afora os chamados pastores itinerantes. Né? Que tem um título de pastor, mas de fato não apacenta ninguém. Exatamente. Né? Às vezes até causa muitos estragos por onde passa. São né? meros pregadores, entre aspas. Ainda. Então, assim, pregadores internacionais de multidões. Conferencista. É uma história aqui que a gente aconteceu com a gente. O cara, não, eu sou conferencista internacional de multidões. Aí eu cheguei, quantos países você já foi? Ele, não, nunca saiu do Brasil. Então você já não é internacional, amigão. Eu não fui nenhum ainda não, mas tem promessa. Aí o cara internacional nunca saiu nem de Salvador direito. Não, e pior que a gente falou isso porque ele queria que chamassem ele de conferencista. No Baba. Conferencista, toca aqui. Tipo, não dá, irmão. Nossa. Mas ele era adolescente. Assim. Aí o primeiro a soltar um palavrão do Baba, quem foi? Conferencista internacional de multidões.
E não é piada. Misericórdia. Caso verídico. Mas enfim. Pois é. De fato. É Então, assim, no preocupante. sentido de ser assim, eu tenho um, claro, separado, ungido, como diz, né? Separado para pastorear, né? Para ser pastor. Mas, assim, delegação de igreja, de cuidado, de rebanho, porque o pastor, ele tem um rebanho, né? Uhum. Aquele rebanho não é exatamente meu, no Sim. sentido, né? Deus Você auxilia confiou nisso, né? ao anjo da igreja, então estou ali auxiliando. Então, quando eu falo, da verdade, da função, exatamente sobre esse ponto, né? Entendi. Mas é interessante você falar sobre isso, e foi a revelação que eu recebi, que um dia eu estava no culto e uma pastora, pregadora, olhou para mim, ela muito usada em revelação, falou assim, obreiro, venha cá. E aí eu fui, né? E na minha mente não passou nada disso, mas ela olhou para mim e disse assim, alguém conhece aqui, ela nova na igreja, não sabia quem eu era, eu estava assim meio disfarçado, né? Eu estava ali ajudando a sonoplastia. Aí, tá vendo? Mais uma função. Mais uma função. Quem Na nunca? sonoplastia. E ela me chamou de obreiro. Mas quando ela me chamou de obreiro, eu entendi exatamente o recado de Deus. Né? Ela não sei, é o pastor. Aí alguém falou assim, o pastor tal. Aí você não se ofendeu porque eu lhe chamei de obreiro, não? Eu falei, claro que não. Sim. E ela trouxe a tradução. Não, você sabe que obreiro é aquele que é pronto para servir, aquele que serve. E é isso que eu entendi. Eu entendi que eu estou posto para servir. Né? Servir às pessoas, né? Servir ao próximo. Se eu não sirvo para alguém, de fato, eu não estou servindo a obra de Deus. Então, eu compreendi nesse projeto, nesse pensamento, e que isso já veio ao longo do tempo. Né? Aí, já pegando o seu gancho da pergunta da profissão, a primeiro vestibular que eu prestei foi para veterinária. Era mais fácil cuidar de animal. Tudo a ver com gente, psicologia. Tudo a ver com psicologia, né? Fiz veterinária, passei, vamos matricular, tá tudo certo. Aí eu falei, orar a Deus, né? Lembrou, né? Porque, de fato, importante. eu escolhi pela questão financeira. Não, você é veterinário de animais de grande porte, já estava tudo planejado. Tem uma palestra na escola, fui um veterinário, eu falei, nossa, aqui é a minha área, isso aqui é que eu vou ganhar dinheiro. Pronto. Aí, na hora de matricular, eu falei, bora a Deus. Aí Deus falou, não é isso não. Eu falei que agora eu vou falar com meu pai que não é isso. Eu falei, meu pai, assim, não é isso que eu quero fazer, não. Ele tem certeza, meu filho? Não é isso, não. Você quer fazer o quê? Eu não sei. Então você vai para um cursinho. E aí eu fui para o cursinho e eu me lembro que eu fui um dia sim, 2 não. Bem mangueado, como diz o baiano. Bem solto assim, porque na verdade, para mim, eu só queria saber o qual era a minha questão. E um belo dia, orando a Deus, eu assisti uma palestra e tal, e me encantei com a psicologia. E isso falou muito de mim, falou desse processo de cuidar de pessoas, de ser um instrumento, de poder usar isso também na obra de Deus. E aí pronto. Aí fiz para psicologia na Baiana, passei, e aí comecei a estudar a universidade, e de fato isso se tornou um grande diferencial para mim. Sem dúvida. Na questão de... Porque pastorear é ouvir, né? Sim. Então, se você não tem condições ou habilidade para ouvir ou escutar alguém, você não vai poder ajudar essa pessoa. Sem dúvida. Então, hoje as pessoas estão mais preocupadas em dar as fórmulas mágicas de resolver as coisas do que ouvir, porque as pessoas estão feridas. Tem um número de pessoas muito feridas fora da igreja e dentro da igreja também. Às vezes feridas com a própria... Eu não falo a igreja em si, porque a igreja de Cristo é santa, mas com as pessoas dentro da igreja. Então, para mim, essa formação foi muito importante para começar a aperfeiçoar também esse dom, essa habilidade de poder escutar, de poder ouvir, de fazer a condução, né, adequada naquele momento e saber compreender, né, o que é espiritual e o que não é espiritual. Eu acho que nos anos 80, 90, as pessoas compreendiam como as doenças, né, mentais como um demônio. Tudo era demônio. Sim. Demônio, 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 demônio. Até há pouco tempo eu ouvi alguém dizendo que porque depressão é demônio. Então, ora,
e vai sair o demônio. Se não sair, aí vamos ver o que está acontecendo. Aí né? bota a culpa na pessoa, a pessoa que não está com autoridade. não A tá- pessoa que não tá crendo. Pô. A pessoa que não está crendo, enfim. E aí a gente vai ler a palavra de Deus com maior sensibilidade, maior atenção, e vai ver que existe personagem dentro da Bíblia que teve depressão. Sim. E nem por isso deixou de ser usada por Deus. Sim. Então, assim, não é a questão do demônio. Né? Quando Jesus chega lá em Gadara, ele diz ali aquele homem que tinha uma legião de demônio e expulsou o demônio, e diz a Bíblia que no mesmo instante ele recobrou a consciência. Pronto, Sim. aí é demônio. Exato. Se você ora... É uma transformação muito rápida. Né? Acontece, porque né, assim, vai saindo demônio uma vez por dia. É um processo assim, né? De desmame de demônio. Não é isso. Porque primeiro foi o estagiário e o último foi o chefe. É daqui que sai o último. Essa nova, nunca tinha ouvido um desmame de demônio, foi ótimo. Então vai saindo assim. Então ele sai e acabou. Ele entrou e saiu, pronto. A pessoa está completamente liberta. Esse é o processo da libertação. Né? Agora, o processo da santificação são os outros 500, é a caminhada da fé. E aí a gente começa a compreender, e hoje a gente está ministrando isso dentro da igreja, falando isso dentro da igreja, para que as pessoas entendam que realmente é a questão da saúde mental. Né? E com tantas questões que a gente ouve, a gente falou de pressões, né? De ativistas, de ações, de atividades da igreja, e também cobrança por resultado, cobrança por resultado, e às vezes as pessoas não entendem o seu papel, acha que todo pregador tem que ser pregador, né, conferencista de multidões. Internacional, não esqueça do e internacional. nem sempre é assim. Deus pode lhe usar para ganhar apenas o seu colega de trabalho. Exato. E a obra foi feita. Né? Jeremias pregou 40 anos, uma alma não se salvou. Como é que o pessoal falava? O profeta sem público, né? Tem um pessoal que denomina ele o profeta sem plateia, alguma coisa assim. Então ele pregou 40 anos, ele foi frustrado na obra dele? Claro que não, ele só pregou, fez o que Deus mandou fazer. E o fato de estarmos falando dele aqui exatamente agora diz que ele não deu errado, né? Com certeza, ele é um grande exemplo para que a gente compreenda o que, na verdade, não o que eu quero, mas o que Deus quer com isso tudo. Sim. Então, assim, com relação à formação, me ajudou bastante a começar a compreender esses pontos aí que estavam meio em aberto, né, no entendimento do cuidado de Deus. Deus, ele cuida da nossa alma, e aí a gente falou disso aqui, né, da questão da família, do cuidado da família, da atenção da família. Não é só uma questão espiritual, né? Porque se fosse uma questão espiritual, a gente tira a alma e tira o corpo, pronto. Sim. Talvez na glória seja só uma questão espiritual, né? Mas aqui não, aqui a gente tem alma, a gente tem sentimento, a gente tem corpo, a gente sente, a gente fica fraco, fica cansado, então todos os problemas, a gente fica preocupado. São séries de coisas que estão envolvendo a nossa humanidade. E Deus sabe disso tudo. Sim. Então, quando ele coloca, na verdade, essa profissão, que não é cuidar de maluco, as pessoas acham, vai para o psicólogo, tá doido. Não é cuidar de maluco, né? Uma vez um jovem chegou, a mãe marcou, agendou e disse: doutor, eu tô maluco? Eu falei: não, você está aqui só conversando. E aí a gente foi explicando melhor o que era a questão da terapia. Mas as pessoas ainda acham, porque a loucura foi colocada aí nos tempos medievais, né? A loucura era tida como um demônio. A pessoa louca era uma pessoa endemoniada. Então, quem procura uma terapia é um louco, logo está fora de si. E hoje em dia, acho que ainda hoje tem uma espécie de preconceito por parte da igreja. Aquela frase clássica, eu já vi diversas vezes: meu psicólogo é Jesus, né? Achando que Jesus é que vai realmente apenas, não tirando o poder de Cristo. Deus, ele tem poder? Claro que tem, mas nada é em vão. Então, acho que esse apoio de um profissional habilitado a fazer isso é de extrema importância, sim ou não? Com certeza, com certeza. Tem um livro de Augusto Cury, né? Sim. Jesus, o maior psicólogo que já existiu. Exato. Eu li. É raro eu ler o livro, mas esse eu li. Esse eu li. Quando eu ganhei de presente esse livro, eu não senti como um elogio. Foi quase uma Pega a visão aí, ó. Não sei o que você fica a dica. Eu não sei o que você está fazendo com a psicologia, porque Jesus já é o maior. Mas Jesus também é o maior arquiteto. Ele é o médico dos médicos. Aí você começa a desprezar todo mundo. Todas as profissões. Só fazendo um parênteses aqui, que agora o clima ficou... Quando ele falou da profissão dele, a minha foi mais ou menos assim. Eu era muito pior do que você. Eu não tinha noção do que eu ia fazer.
E aí, quando a gente foi para fazer a matrícula pro vestibular, para prestar o vestibular, eu não tinha a mínima ideia. Aí, como todo mundo que não tem ideia, aí é uma ofensa gratuita agora, vou fazer administração. Eu não sei o que eu vou fazer Todo indeciso para administração. administração, né? Era o que se dizia, né? E aí eu fui, na hora que eu tava na fila ali, esperando para ser atendido para fazer a inscrição do vestibular, tinha um panfletinho da faculdade, aí eu li e comecei a ver algumas profissões, aí tinha lá publicitário. Eu falei, deixa eu ver o que esse cara faz aqui. Existe isso aqui, né? Porque assim, de fato, e aí não querendo ser melhor que ninguém, mas eu sempre pensava muito nas coisas da igreja. Pô, nasci na igreja, dentro da igreja, a vida inteira na igreja. Eu não parava para pensar o que eu vou ser de profissão. Para mim, o que me importava eram as coisas da igreja. Então, aí um dia alguém perguntou, você tem que escolher uma profissão para fazer faculdade. Eu falei, peraí, deixa eu ver. Aí eu falei, vou fazer administração, né? Sempre tive essa veia empreendedora. Eu falei, não, pelo menos eu invento alguma coisa para fazer e administro o meu negócio. Aí eu olhei assim, eu comecei a ler publicitário, comecei a ver o que o cara faz. Eu falei, pô, gostei disso aqui. Aí, na época, minha namorada, hoje é minha esposa, eu mostrei pra ela, pô, sua cara. Aí eu fiz pré-vestibular, virei publicitário. E hoje eu vivo da agência de publicidade, que é a minha empresa, né? Então, só um parênteses aqui, porque realmente foi mais ou menos. Você assim, falando na história, tem um amigo nosso, né? Ele é filho de pastor. E aí ele fez administração. Aí no primeiro dia, pergunta, por que você escolheu administração? E é exatamente ele escolheu para administrar as questões da igreja. Ele diz, não, porque meu pai tem um negócio, eu quero ajudar a administrar as coisas. Dizendo assim, meu pai é dono de uma empresa. Aí eu queria dizer isso, né? Porque ele foi para ajudar exatamente a administrar as coisas da igreja. Pensando, como você falou, né? Pensando voltado ainda à igreja, né? Mas era mais ou menos isso mesmo. Esse alinhamento de profissão com propósito, né? É muito importante, porque muitas pessoas acabam encontrando o seu propósito de vida com relação a Deus através da profissão. Né? O fato de você ter a possibilidade de servir a Deus com a sua profissão, ou de você ajudar pessoas através da sua profissão, isso é muito importante, porque você começa a ter essa certeza de que, poxa, a minha escolha foi uma escolha direcionada por Deus realmente. Porque se eu fosse fazer exatamente o que estava na minha mente, talvez hoje eu não teria a capacidade de ajudar quem eu ajudo da forma como eu ajudo. Você tocou num ponto aí que eu acho que propósito, profissão, e tem tudo a ver com isso que a gente está falando aqui, que eu vivi isso na prática e a gente sempre conversa isso. E você falou também que recentemente descobriu, há 4 anos mais ou menos, descobriu o seu propósito, né? Eu acho que para quem, vamos chamar de escolhido, tá? De quem foi escolhido por Deus para determinado propósito, ele tem um pouco de dificuldade nisso e isso pode causar doenças psicossomáticas, falando pelo meu próprio caso. O que aconteceu comigo? Como eu falei, né, vivi a vida toda, eu não vou falar de nova história aqui, mas tinha promessas na minha vida de que Deus tinha uma obra na minha vida. Alguns diziam que era pastorado e eu falava, poxa, não me veja, não é a área que eu queria e tal. E eu sempre vivi em busca dessa descoberta. Eu falei, qual é o propósito de Deus para minha vida? De fato, eu sei que eu faço muita coisa, como você fazia, muitas coisas na igreja, em vários departamentos e tal, mas nada daquilo me dava um sentido a ponto de eu começar a me afastar daquilo para fazer outras coisas. Aí fui buscar trabalho, e aí eu via que eu estava prosperando financeiramente, mas eu estava muito triste no sentido de que eu estava vivendo por viver, eu não estava vivendo o propósito que Deus tinha para minha vida. E eu comecei a perceber que isso, no começo eu falava, não, vou marcar uma viagem, que quando eu viajo eu fico bem, eu vou com minha família, eu passeio. Aí eu vi que realmente naquele momento da viagem eu estava feliz pra caramba, voltava pra minha rotina e, poxa, tá faltando alguma coisa, tá faltando alguma coisa. E aí eu comecei a ficar, de fato, bem, bem angustiado com isso de não descobrir o meu propósito em Deus. E eu vi que isso começou a me levar para um caminho muito ruim, porque você acordar e você não ter um propósito em Deus é muito difícil, porque você acha que tudo que você está fazendo não faz sentido. Você começa a achar que, poxa, eu estou vivendo por viver e eu não fui chamado para viver por viver. Então aí eu comecei a perceber isso em mim e há pouco tempo aí eu fui passando por um processo todo, ainda estamos passando por esse processo e o projeto Nascidos para Adorar tem muito a ver com isso, com o propósito de descobrir o propósito de Deus para minha vida, de fato, para aquilo que Ele me chamou. E eu tenho percebido que muitas pessoas têm vivido isso. Por não se encontrar na vida, por não se encontrar o seu propósito, tem vivido por viver e acaba sofrendo com doenças psicossomáticas. Aí você que está na área, assim, faz sentido isso? E aí falando de pessoas que realmente nasceram ali na igreja, que acham que tem esse chamado, mas que não conseguem descobrir isso de fato. A descoberta do seu propósito, ela é a ponto-chave, né? Para que as pessoas
encontre o que a gente chama de felicidade. A felicidade é exatamente estar assim, compreender o seu papel, o seu lugar, né, dentro do mundo, né, do ambiente, do que você está e do que você faz. Quando a gente começa a descobrir isso, esse eu acredito que seja o ponto de virada, onde tudo faz sentido. Isso. Tudo faz sentido. E você percebe que as coisas, outras que você fazia, na tentativa até de acertar, nossa, parece até que tem perdido, né? Mas faz parte da caminhada, faz parte dessa descoberta, né? Eu tive que passar por vários caminhos até compreender de fato qual era o meu papel e lutar por isso, porque isso me faz bem, isso casa exatamente com o que Deus tem para mim, né? O meu propósito de vida. E não estar dentro desse propósito é o que gera nas pessoas a angústia, né? A frustração, a angústia, e isso, claro, isso traz problemas, né? Não entender exatamente qual o seu lugar nisso. Eu acredito que foi isso que adoeceu Elias, né? Eu estava esperando você terminar para citar Elias. Acho que isso que ele não entendeu exatamente. Deus chegou para ele e explicou: não, calma aí, você não está só, nem assim não, o processo é isso, dessa forma. Então, as nossas angústias falam sobre isso, por não compreender exatamente o processo que Deus tem nas nossas vidas, ou vivenciá-lo. Porque a gente, assim, eu lutava muito com falar em público, com falar, né? Eu lutava muito. Era uma pessoa tão tímida que, numa roda de conversa, hoje algumas pessoas vão olhar e dizer: não estou reconhecendo, o Léo fala demais até. Mas as pessoas não viam minha voz. Às vezes eu entrava e saía mudo do lugar. As pessoas não ouviam minha voz porque achavam: eu vou falar isso. Não, isso aqui é besteira. Eu pensando, né? Eu não vou falar isso, não. Aí quando eu... fulano falou, pai, era para eu ter falado isso. Aí ficava naquela. Perdi a oportunidade. Então, assim, isso, claro, eu tinha receio de entender, eu não entendia o que eu tinha de fato. Quando eu comecei a compreender que o que eu tenho vai abençoar outras pessoas, Sim, o que eu possuo, a fala que eu coloco, às vezes para mim não faz sentido, mas para outro faz todo sentido do mundo, e eu preciso colocar isso para fora. Quando eu fui compreendendo essa parte aí, isso para mim foi libertador. Né? E aí agora eu me sinto bem sendo eu. Esse sou eu. O outro lá, tímido, que ficava calado, que ficava com medo de falar as coisas, de trazer as suas ideias, esse não era eu. O eu sou esse agora, que consegue falar. É interessante quando o Felipe fazia o convite aqui do podcast, eu falei: o que eu vou falar? E ele: você vai falar. E aqui ele já está há algum tempo já falando. Então, assim, hoje, nesse processo eu me permito, me convidaram para fazer um grupo de imersão. Hoje está na moda agora, né? Um grupo de imersão. Só tinha mulheres. O que eu estou fazendo aqui? Falando para mulheres e tal. E eu falei assim: não, eu acho, é isso daqui. Deus me levou para esse lugar, para realmente transmitir aquilo que ele já colocou em mim. Claro que eu tenho muito que aprender ainda, e a caminhada da FEB vai me fazer, e da vida, né? Fazer compreender isso. Mas até até aqui, eu tenho algo para dar. E quando eu comecei a compreender isso, foi assim, ó. Faz sentido, né? Parece que vira a chave na hora, né? Aí você perde o medo. Uma outra coisa, a gente entende que há um chamado que é um chamado comum a todos, que é ir por todo mundo e pregar o evangelho. Isso aí é um propósito de vida de todo mundo. Não é um chamado em si, né? É uma ordem. É uma ordem. E muitas vezes, quando você começa a viver realmente isso, que seria, digamos assim, um propósito macro, né, das coisas, as coisas subsidiárias ou os propósitos menores, vinculados à sua profissão, a isso, aquilo, eles começam a fazer sentido, porque você vai estar no seu trabalho e você vai estar com um foco específico. Eu estou aqui nesse trabalho, Deus me colocou aqui para poder anunciar o evangelho. Então, eu vou em tal local, vão ter lugares que você vai ter acesso, que eu não vou ter, que você vai ter acesso e que eu não vou ter, o que eu vou ter, vocês não terão acesso, mas qual o propósito de eu estar ali? Primeiramente, eu preciso estar ali para poder anunciar o evangelho. Então, eu acho que essa ideia de profissão, de entender realmente o porquê que Deus nos colocou onde nós estamos hoje, acho que todo mundo aqui, como a gente conversou, lá com seus 16, 17 anos, jamais iria imaginar que estaremos fazendo o que estamos fazendo hoje aqui. Exatamente. Em termos de profissão, mas Deus já sabia disso. Né? Então, o que foi que aconteceu? Nós nos permitimos, né, ouvir a voz dele, entender o que ele estava querendo, pelo menos, talvez nem sempre no começo, mas hoje em dia as coisas já estão um pouco mais ajustadas em nossa mente,
mas a gente começa a ver fruto e ver resultado disso. Então, acho que é importante essa compreensão e gratidão a Deus, né? Você ser grato a Deus, porque a gente passa tempo, né, dando murro em ponta de faca, tentando uma coisa, tentando outra, e a gente percebe que nada encaixa. Quando a gente vê que as coisas estão funcionando, a gente começa a perceber a mão de Deus naquilo ali. Você falando aqui me fez refletir sobre alguns pontos que a gente colocou. Bruno citando um exemplo lá da bateria, que ele foi chamado para tocar. Você, naquele momento, também chamado, né? Sim. E eu também trouxe esse exemplo da nossa vida. Eu acredito que isso precisa fazer parte da nossa caminhada da fé. Tem gente que acha assim, eu trago a história sempre de Gideão quando eu falo disso. A gente acha que precisa ter 100% para conseguir fazer aquilo. Aí Deus chega para Gideão e diz, você tem 32 mil, né? Você acha que tem 100%. Eu vou tirar isso daqui. Aí bota para 300 homens para liderar a guerra contra os midianitas. Então o que é que Deus dizer? Você não precisa de 100% para... Não é você, né? Não é você. Não é o seu 100% que vai garantir, né, o resultado, Sim. não. Então assim, eu não estava preparado para fazer naquele momento que eu fui chamado para fazer. Né? E como vocês falaram aí também, naquele momento vocês não estavam preparados. Sim. Mas você se permitiu, na verdade. Eu ouço pessoas dizendo assim, mas quando eu estiver pronto, quando eu estiver preparado, eu vou, e esquece exatamente desse ponto aqui, nascidos para adorar. Não é questão de você estar pronto, porque pronto, eu nunca me esqueço de uma frase, um dia num culto, uma pessoa estava chamando, trouxe uma revelação e disse assim para você, disse para a pessoa assim, você está preparado para o que Deus vai fazer, vai estar trazendo de projeto para a sua vida? E ele não respondeu. Só que na mente ele respondeu, depois, claro que a gente soube disso, né? Na mente ele respondeu que não estava preparado. Aí a pessoa que estava revelando disse, Deus sondou seu coração e disse exatamente o que você está falando agora, que você não está preparado, mas sabe por quê? Porque ninguém está preparado. É que ficou tão forte no meu coração que, de fato, ninguém está preparado. Sim. A gente não está preparado. Então, a gente não pode achar que a gente vai ter o 100% para começar a fazer as coisas. E a gente não percebe que a gente não está preparado, mas muitas coisas que aconteceram na nossa vida que a gente não entendeu lá atrás fez parte dessa preparação. Davi nunca imaginou que ele ia ser rei, que ia derrotar um gigante. Mas antes ele derrotou um leão, derrotou um urso. Então, ele estava sendo preparado e não sabia. Você pergunta para Davi se ele estava preparado para assumir o reino, com certeza ele vai dizer que não. Não vai de jeito nenhum, mas Deus já vinha preparando. E a nossa vida é assim, né? A gente passa por um monte de processos que a gente não entende. Na verdade, a gente só está sendo preparado para viver aquilo que Deus tem para nossa vida. É o guiado pelo Espírito. Exatamente. O vento sopra, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim são todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então a gente não tem noção do que está acontecendo, porque, como eu digo, a gente não vê depois da curva, né? A gente não sabe o que vai ter depois da curva, mas Deus já viu depois da curva. E Ele está nos colocando dentro de um processo que talvez não é, às vezes não é o que a gente acha que é o melhor para a gente. Olha a Jonas aí aparecendo. A gente acha que não é o melhor para a gente foge porque a gente tem medo, a gente não aceita e tudo mais. Mas quando a gente se coloca debaixo da direção de Deus, as coisas começam a fluir. E na minha história, assim, eu posso trazer nesse ponto exatamente essa virada. Eu comecei a me permitir, não foi fácil, porque são algumas questões que a gente veio falando, mas esse me permitir me fez amadurecer também desse processo e compreender no final. Assim, não posso dizer que eu compreendi, né? Esqueci-me das coisas para trás, fui prossigo para o alvo, então estou prosseguindo ainda. Então, até compreender de fato o que Deus tem para mim. Né? Eu fico conjecturando, hoje eu tenho 37, né? Quando eu tiver 40 anos vai ser assim. A gente fica imaginando como vai ser, mas de fato, o que a gente não pode perder é o momento. Não mesmo. É a hora. Né? Quantas vezes eu assim, não é toda vez, eu até compartilho com minha esposa isso depois. Falei, Camila, Deus falou para falar aquilo para aquela pessoa assim, assim, assim. Falar nada. Tá doido. Um negócio desse. E aí a gente fala do aperfeiçoado dom. Aí quando vai, a conversa vai, tá vindo. Olha, aquilo que Deus falou para mim, para falar para a pessoa, é isso mesmo. Então, assim, a gente vai se aperfeiçoando nisso e compreendendo que não é a gente, se a gente está sendo guiado pelo Espírito Santo de Deus, é Deus que vai usar. A gente entende que assim, nós somos chamados para cumprir, não para fazer. Né? Porque quando a gente pensa que nós somos para poder fazer, o fazer está diretamente ligado a uma necessidade. Então, quando a gente coloca a necessidade em primeiro lugar, a gente fala, não, eu não consigo fazer isso. Mas o cumprimento é diferente. Porque você vai cumprir uma ordem de Deus e quando Deus manda, ele garante.
Então, por isso que, assim, Tá aberto aqui, isso aqui. você ter esse posicionamento de falar, olha, a gente falou de Davi aqui, Davi se posicionou. Ele poderia ter ido lá, entregou ali o alimento para os irmãos e, ó, pô, tá difícil a guerra aí, vou voltar. Mas não, aí, pô, quem é esse aí? Eu vou tomar uma postura aqui. Ele não vou deixar isso acontecer. E ele foi, mas ele sabia que quem estava com ele. Então, esse posicionamento, essa postura diante de uma dificuldade ou de uma incerteza acerca de um propósito vai determinar realmente o que vai acontecer. Né? Acho que o resultado está diretamente ligado ao nível de entrega. Então, quanto mais você se entregar para Deus, mais ele vai retribuir isso para você. A gente falando aqui, eu lembrei de uma pregação que eu fiz na igreja há uns 2 meses atrás, que falava muito sobre isso, sobre o propósito e entender o propósito. E aí eu fui, quando você vai pregar, naturalmente você Sim. vai pesquisar, eu gosto muito do pastor Luciano Subirá, todo mundo deve conhecer, né? Eu acho ele uma referência, assim, de homem de Deus, de estudo e tal. Aí eu fui ver o que ele falava, aí eu peguei algumas coisas do que ele... Eu não sei se exatamente o que eu vou falar que foi o que ele disse, então não é necessariamente uma citação em plenas palavras, mas é mais ou menos o que ele dizia sobre Uma 3 referência. dicas pra gente, isso, uma referência, pra gente descobrir sobre o nosso chamado. Uma delas é o seu chamado, ele sempre esteve dentro de você. Aí a gente citou aqui exemplo dos nossos filhos. Naturalmente, aquilo que você tem a predisposição faz parte do seu chamado. Se você nasceu, no caso da gente aqui, os 3, a música tá relacionada, porque a gente nasceu com esse talento para isso, uma predisposição. Minha filha tocar teclado hoje, como ela toca lá, pequenininha, sem ninguém ensinar, tem alguma coisa aí, tem a ver com o chamado dela. Seu filho tocar bateria, a gente no geral, né? Então, assim, o seu chamado já nasceu com você e você não sabe. Mas aquilo já queima dentro de você, aquele desejo, né? Tem gente, eu até falei recentemente com um colega, e ele tava falando assim, poxa, eu não consigo, eu não sou músico, eu não sei. Aí eu falei, cara, quer ver uma coisa que você tem por característica que talvez você não perceba? Ajudar as pessoas. Esse cara, uma vez, ele pegou um morador de rua, ele levou pra casa dele, deu banho, cuidou, Olha arrumou só, lugar pra cara. cuidar. Aí ele parou assim pra pensar, eu falei, cara, isso tá dentro de você, eu te conheço há anos e você sempre faz isso. Você vê uma pessoa que tá precisando, você para o que você tá fazendo pra se dedicar pra ela. Isso já queima dentro de você. Talvez a área que Deus tem pra sua vida é essa área social, enfim. Aí ele ficou alerta, ou seja, o nosso chamado já está dentro da gente, a predisposição para aquele chamado já está dentro da gente. Um outro ponto aqui que eu coloquei é sobre ouvir a voz de Deus, né? A gente só vai ouvir a voz de Deus se a gente reconhecer a voz dele. Então, para reconhecer e para cumprir o seu propósito, você tem que se aproximar de Deus, porque aí você vai ouvir muitas vozes. Se você não reconhecer que, como você acabou de falar, né, que é o Espírito Santo falando com você, você vai começar a ir para vários lugares e não vai conseguir cumprir o seu propósito, porque você vai ouvir várias vozes e Deus está ali no meio de tantas vozes falando e você não está reconhecendo que é a voz dele. É verdade. E o último, que na verdade eu pulei um aqui, tá? Não era bem esse o segundo, não, mas eu me perdi aqui no texto. O último seria: o seu chamado sempre vai ser para servir outras pessoas. Não existe chamado de Deus para benefício próprio. Aí a gente pode citar todo Nem mundo aqui, autopromoção. Davi, nem autopromoção. Deus não te chamou para ser rico. Se ele te chamou para ser rico, é porque você vai abençoar outras pessoas com seu dinheiro. Exatamente. Então, assim, não existe chamado individual. O seu chamado sempre vai ser para o próximo. Se aquilo que você acha que Deus está fazendo para sua vida não vai abençoar a vida de ninguém, esqueça que não é. Então, foi essas 3 dicas, né? Essas 3 não. A segunda eu meio que falei aqui, que eu me perdi, mas que eu vi Luciano Subirá falando e eu achei muito interessante. Sim. E fez sentido para mim. Porque eu vi que tudo que eu faço Trouxe hoje... bastante, né, esses 3 que a gente pontos vem do que a gente veio falando, né? falando aqui. Exato. Que legal. Exatamente. Legal. Depois que eu lembrei aqui e recuperei para trazer. Léo, eu queria falar com você, eu acho que a gente já tem um bom tempo aqui. Antes da gente encerrar... Não foi 5 minutos, não. Não, na verdade, acho que não entrou em alguns temas que eu vim pensando para trazer, mas eu queria falar com você, porque eu vi que é uma das suas especialidades, sobre a questão do tratamento de adolescentes. E aí, uma das coisas que eu tenho visto lá em casa, e até citei o exemplo da amiguinha da minha filha, né? É o quanto as telas têm sido prejudicial para a saúde mental dos nossos filhos. E aí tem até um pouco a ver com isso que eu acabei de falar, sobre ouvir as vozes, né? Muitas vezes as crianças elas não estão tendo experiências com Deus, elas não estão tendo desenvolvimento mesmo da sua saúde, das suas coordenações motoras, sei lá, de tudo, porque elas estão o tempo todo com vozes ali na sua mente. E essas vozes vêm de diversas maneiras, né? Lá em casa eu tento ser muito regrado assim, com as crianças em relação a tempo de ficar no celular, jogar, não joga no meio de semana, joga um período no final de semana. Eu tento ser, mas eu vejo que, por exemplo, quando é um feriado, que eu libero um pouquinho mais, hoje você pode ficar, cara, ela acorda, abre o olho, pega o tablet. Direto, né? Aí ela vai escovar os dentes, ela pendura o tablet aqui no vidrinho aqui e vai escovar os dentes.
Aí ela vai fazer, cara, é o dia inteiro com aquilo na mão. Aí aquilo vai me deixando nervoso durante o dia. Chega uma hora que eu falo, ó, sai disso aí, vai brincar, vai fazer outra coisa. Mas eu vejo que o quanto ela não tem tempo pra nada. Você fala com ela, ela não presta atenção direito porque ela tá ali vidrada e às vezes nem tá prestando atenção. Não. Só é um negócio que tá falando na mente dela o tempo todo. E eu acho que isso tem sido uma das... Aí achismo meu, mas acredito que seja. É uma das coisas que mais tem causado depressão entre os adolescentes, ansiedade. A gente não tem tempo de esperar, né? Ver uma... a gente, quando a gente falou, não sei se foi aqui, que a gente, quando antigamente tinha que assistir alguma coisa, a gente, às vezes era um capítulo por dia, às vezes era um capítulo por semana. Você assistia uma coisa, você tinha que esperar na outra semana para passar na televisão, então a gente aprendia a esperar, né? Tinha comercial, pô, entre a novela, sei lá o que você assistisse, o filme. Você assistia o filme em 6, 7 pedaços, tinha que esperar o comercial. Hoje a criança passa a propaganda, ele já tá aqui assim, ó, querendo aqueles 5 segundos que não acabam nunca. E quando é duplo anúncio, então, hein? Aí só falta jogar Já. Enfim, eu falei demais, mas eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a quantidade de informações que as crianças estão tendo e por conta das telas e de tantas coisas e o que isso pode e tem causado nas crianças e adolescentes e tudo mais. A pandemia, ela potencializou bastante, né? Esse contato aí com o mundo virtual. As escolas precisaram se adequar, o trabalho, o home office, tudo. Então, virou, na verdade, aumentou bastante essa intensidade aí das crianças terem acesso à tecnologia, né? De fato, a tecnologia vem para nos ajudar, né? Ou seria o processo seria para nos ajudar. Mas, infelizmente, esse descontrole vem acontecendo. A gente pegou na pandemia, os adolescentes não podiam ir no parquinho. O que é que ele vai fazer? Como é que uma mãe, um pai vai conter uma criança hiperativa dentro de casa, né, sem descer, sem brincar, sem ter contato com outros? E aí muitos dos pais relatam até as suas falhas, dizendo, olha, eu não tive como, toma o celular. E o celular, a gente sabe que vicia, as redes sociais viciam. Né? Cada vida, você vê os Reels, né? 30 segundos, e aí o acúmulo de informação que esses jovens recebem é muito grande. A gente fala assim, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. em casa, eu tenho 2 filhos, eles um agora, graças a Deus, por uma questão até de saúde, de poder melhorar por conta da visão dele, está fazendo um tratamento, e a médica já falou, olha, sem celular, pronto. Já virou... E não foi você, né? Foi a médica. Uma médica, então... olha o que ela falou, sem celular. Porque se deixar, é o tempo todo. E realmente, o que isso traz? Quais as consequências que isso traz? Eu me lembro na minha época, a minha época do Nintendo. Atari, né? Tinha um Atari. Mas eu jogava pouco. Jogava o quê? Se eu jogasse na semana 1 hora, era muito. Eu tinha o Nintendo. Era só dia de sábado ou, talvez, domingo. E era só um tempinho, porque tinha o parquinho, tinha não sei o quê, tinha os amiguinhos, tal, não sei o quê. Então, não era o ponto, né? Era mais uma curiosidade do que de fato. Só que quando isso amplia, e eu vejo muitos pais tendo dificuldade, porque tem os jogos online, né? Você não precisa sair de casa para falar com seu amigo. Você está ali sentado, interagindo. Uma vez uma pessoa falou para mim, porque eu tenho vários amigos. Eu me disse, quais os amigos? Não, porque o que joga comigo. O Nick. Eu tenho amigos de São o Paulo. 77. Eu tenho amigos, cara influente, tem amigos de São Paulo, do Rio, do Brasil todo. Nunca vi na vida pessoalmente. Então, assim, isso tem prejudicado as relações, tá? E principalmente nas crianças, tem prejudicado na questão da atenção. Isso dificulta a cognição, a atenção, a concentração. Isso gera ansiedade. A gente está viciado realmente, e aí a gente percebe cada vez mais o nível de dopamina. A gente está viciado com tudo. A gente está cercado de coisas que só nos fazem bem. Sim. O ponto da frustração, que era esse ponto aí do comercial, o tempo de pensar, de esperar, isso não existe mais. A gente está cercado por muitas questões hoje que só nos proporcionam o bem. E a gente não consegue lidar com conflitos. E aí que vem a parte da depressão. Então, os adolescentes entram muito em depressão por isso.
porque não sabe lidar com as suas emoções. Só estão cercados com coisas que geram o bem-estar o tempo todo. E as mídias, a rede social, né, a internet, os jogos, só proporcionam isso. Isso dificulta demais. Então, a gente vai percebendo que, ao invés de ser algo positivo, está sendo algo assim destrutivo e prejudicial para os adolescentes. E eu não falo só adolescentes, não. Viu? A gente tem visto adultos também que não conseguem mais interagir por conta das redes sociais. Né? Recentemente eu estava já tem um tempinho isso, estava num grupo de amigos, a gente conversando e todo mundo falando ali, né? É até raro, né? Que estávamos num grupo de amigos pessoalmente, conversando, como a gente faz sempre. O pessoal de igreja tem isso, né? Sai para comer, vai para casa de alguém, enfim. E aí todo mundo falando, não, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo, eu não tenho tempo. Aí eu peguei e falei, agora eu vou fazer um teste social aqui com todo mundo. Todo mundo abre seu Instagram aí fui ensinando, vai lá, olha o tempo de atividade. Tinha gente com 4 horas de utilização só no Instagram, sem falar o WhatsApp e outras redes sociais, YouTube da vida. Aí o cara abriu assim, aí eu falei, pô, não era você que não tinha tempo? Você tem 4 horas pro Instagram, você deve ter tempo sobrando. Aí o cara se assustou assim, ele, mano, tipo, 4 horas eu perco na frente do Instagram fazendo isso aqui, assim, ó. Falei, pois é, velho. Não sou eu que tô dizendo, não. É sua própria rede social. E às vezes, como você citou, não é só parando vendo. É parando comendo, é parando indo escovar os dentes. Exatamente. Fazendo tudo, fazendo né, tudo, mas não deixando. Isso é um nível de ansiedade muito grande. E se isso se prolonga, só vai se prejudicar a pessoa com relação a isso. Acho que um outro ponto também importante é a dificuldade que as pessoas têm hoje em dia, principalmente pai e mãe, né, de dizer não, né, e a criança não está acostumada, criança e adolescente, de modo geral, a receber um não. Sim. Então, acha que tudo na vida vai ser sim, e que não vai ter tristeza, e que não vai ter sofrimento. Então, acho que esse ensinamento de que a vida não é esse mar de rosas o tempo todo, acaba realmente fazendo com que, não tendo esse ensinamento, que as crianças elas cresçam com essa ideia de não saber lidar com frustração. Então, acho que isso acaba gerando é um gatilho para uma espécie de depressão, porque você fica ali com aquela expectativa de que vai acontecer aquilo e de repente não acontece e você se frustra. E esse frustra e ocorre de ter episódios como esse. E acho que na igreja isso é muito importante, um trabalho dentro da igreja nesse sentido. Eu falo também por trabalhar diretamente com adolescente, e lógico que são realidades diferentes, dependendo da localidade que for a sua igreja, mas você percebe que as pessoas que elas têm um poder aquisitivo menor, né, financeiramente falando, elas conseguem explorar coisas diferentes e ter comportamentos diferentes de pessoas que têm um poder aquisitivo maior e que têm ali meio que tudo ao seu alcance. Então, eu trabalho com pessoas que jogam bola na rua ainda hoje. Coisa que você foi em algumas realidades, é raro acontecer. Que vai chegar ali um dia que a mãe vai falar não e ele vai ficar chateado, mas vai entender aquele não ali e não vai. Enquanto que se for em outro local e falar um não, vai ter uma confusão, vai ter uma briga. Então, acho que esse papel da igreja no ensino, na importância de mostrar que a vida nem sempre vai ser sim, mas o não também vai falar com você, acho que é muito importante. Eu acho, assim, o grande barato da vida é essa parte, né? A vida, o que é a vida? A vida é exatamente isso. A vida é perdas e ganhos. Então, uma vida que só tem ganhos, a gente não pode chamar de vida, porque a grande lição é o nosso aprendizado. O que a gente aprende com isso? Sim. Quando a gente fala voltando nessa parte da palavra de Deus, o que são as provas nas nossas vidas? São os momentos de falta. Quando eu começo a compreender por que isso, compreender os caminhos, as faltas que me acontecem, os problemas que me acontecem, e entender dentro desse processo como passar, como superar isso tudo. E aí é maravilhoso, né? Eu sou, como a gente fala assim no nosso meio, às vezes é contrário sobre aquela frase, pare de sofrer. Acho que isso não combina muito com o evangelho, né? E com a vida, não combina. A gente vai sofrer, a gente vai sentir dor. A gente é humano, o fato de sermos humanos, exatamente isso. Porque a gente sofre, a gente sente dor, a gente se entristece. Exatamente.
E são partes da nossa emoção. Isso que eu falo. Temos 7 emoções primárias: alegria, tristeza, raiva, medo, nojo, susto. Tudo são as nossas emoções. Então, se eu tenho uma emoção, eu preciso vivenciar essa emoção. Sim. Não viver essas emoções, aí já vai me comprometer com entendimento dessa humanidade. Então, se alguém se pisou no meu pé, eu vou sorrir? Não, vou ficar triste ou com raiva. Eu peguei meu filho, ele tinha o quê? Uns 5 anos, não lembro exatamente, que ele bradou e disse: estou com raiva. Aí a gente olha assim, né? 5 anos, 6 Sabe nem anos. o que é isso. Que raiva, qual o boleto que ele não pagou aí? Tá com raiva, não depositaram o quê? Fizeram o Pix dele? Então, assim, não tem. Claro que ele tem motivo para ter raiva. Se ele é um ser humano, Sim. ele tem todas as Não emoções. vai anular esse sentimento, né? Não, e a gente precisa compreender isso, que a gente vai se entristecer. Se tiver entre vós, a Bíblia diz, né? Contente-se, alegre, se tiver entre vós triste, ore. Então, a Bíblia diz: não sinta dor, não Sim, sinta tristeza. Pelo contrário, porque ela sabe que a gente vai sentir tudo isso, Exatamente. né? A gente vai passar por todas as emoções da vida. Agora, claro, a gente vai passar por ela. A gente não vai viver exatamente, né? Imagina você andar todo dia com raiva, aí não vai dar certo. Algo né? de errado não tá certo. Não que não tenha pessoas que andam assim, né? A gente conhece alguns estressados de vida. Léo, eu acho que a gente acabou falando muito e foi muito bom, porque a gente brinca que o tempo não passa, né? A gente tenta fazer episódios não tão longos, mas se deixar a gente passa aqui O muito papo de tempo. vocês é muito bom. E o convidado ajudou muito, né? Eu teria tantas outras coisas pra gente entrar aqui, que eu meio que coloquei em pontos aqui, mas aí é bom que já vai ter um próximo aí, né? Já vai deixar parte certo 2. a parte 2. Aí a gente pula a parte da apresentação e entra na parte do conteúdo em si. Beleza. Mas assim, da minha parte, eu até ia puxar um outro ponto aqui, mas eu acho que vai ficar para a próxima. É um assunto, quando a gente entrar nessa parte aí, eu gosto muito de psicologia, não eu estudo um pouco, mas não me aprofundo tanto, então quando tem alguém que tenha mais conhecimento, eu gosto de ficar aí aprendendo e colhendo mais isso, né? Mas da minha parte, te agradecer, foi muito bom, foi bem... Eu gosto quando é descontraído, né? As coisas foram fluindo e foi bem descontraído, foi bem legal, muito enriquecedor, assim, a sua história de vida e o que a gente conversou aqui agora. Muito obrigado pela sua presença, né? E com certeza vão ter outras participações suas aqui com a gente, né? Com certeza. Leozinho, como eu costumo chamá-lo, é um prazer ter você aqui. Assim que a gente estava organizando realmente essa questão da pauta aqui do podcast, seu nome veio logo como realmente um dos primeiros, então a gente fez questão de colocar isso para poder iniciar essa fase nossa desse projeto. Então, realmente agradecer a Deus pela sua vida, né, pela sua família, que também é minha. Minha irmã, que Deus abençoe grandemente a sua família, ou seja, sobrinhos. a minha. Então, isso é muito importante, que Deus realmente continue fazendo de você um verdadeiro adorador, né? Sim. Eu acho que isso aí é muito nítido, essa vivência desse propósito de vida, de cumprir esse chamado de forma intensa e de forma tão verdadeira, que para mim acima de qualquer coisa, é ter verdade no Evangelho. Obrigado. Eu que agradeço pelo convite de vocês. Foi bom realmente a conversa aqui. Até me fez lembrar de outras coisas que fica assim meio perdido no tempo, mas quando a gente vai falando, vai lembrando. E que bom assim vocês trouxeram esse projeto, né, de levar as pessoas à importância de compreender o seu chamado, sua vida, entender de fato quem nós somos. Sim. E é isso aí, a Adorador. Eu até brincou com a Camila, que tem um cantor, ele é deficiente visual, né? E ele viajando muito, eu esqueci o nome dele agora, um que toca violão, Cleiton, isso aí, cara é demais. Toca ele muito. Toca e tal, e ele contando essa história, dizendo que uma comissária do aeroporto, do avião, chegou para você é famoso, quem é você? Te vejo voando para lá e para cá, de cidade em cidade, toda hora você tá pegando um avião, quem é você? Aí, na administração, ele fala assim, toca, né? Adorador, é tudo que eu sei. Eu falei, Camila, um dia eu vou fazer isso também. Vou perguntar quem é você. Adorador. Então, eu acho que é exatamente esse é o caminho, e que bom que vocês estão trazendo e resgatando essa mensagem poderosa. Sim. De levar as pessoas a compreender o seu lugar, o seu papel de adorador. E pode contar comigo para a próxima, para o que vier. Amém. Tamo junto aí. Deus abençoe vocês poderosamente nesse projeto. Amém, amém. E a você que está nos assistindo, que ficou com a gente até aqui, nosso muito obrigado. Pedir mais uma vez que se inscreva no nosso canal.
Esse episódio, com certeza, a gente já lançou. Nos outros a gente falava ainda não tinha, mas já lançamos. Nós temos o podcast NPA, aqui no YouTube, esse que você está assistindo. A gente tem o canal que é o Projeto NPA. Esse é o canal do Projeto Total, onde vão estar, inclusive, os recortes desse bate-papo aqui. Vão estar lá a parte musical, a parte de teatro. Então, se inscreve também no @Projeto NPA. As nossas redes sociais, já temos hoje TikTok, já temos lá o Instagram, Projeto NPA. Já pode seguir a gente também. As nossas redes sociais pessoais, o meu é bruno.npa em todas as redes. Meu é Filipec, Filipe e o C no final. Então sigam a gente, compartilhem as nossas mensagens. A gente acredita que realmente Deus vai abençoar a vida de muitas pessoas e nós contamos com vocês. E lembre-se, vocês nasceram para adorar ao Senhor. É isso, galera. Deus abençoe e até a próxima.